Eu nunca contei isso abertamente, mas eu vou contar porque eu acho que as pessoas... Eu estou num processo aí de contar que as coisas boas também estão acontecendo com esse documentário. Eu vendi o meu carro para poder contar essa história. Eu não consegui patrocínio, eu já tinha investido R$12 mil do meu bolso para contar essa história. Chegou num ponto que eu perdi o material. As coisas foram dando errado, e aí ou eu perco R$12 mil ou eu dobro a aposta. Sim, O que eu fiz? tudo ou nada. Dobrei a aposta. Dobrei a aposta. Você pôs seu carro na roda. Vendi meu carro, coloquei o dinheiro no filme, e aí chegou num ponto que travou. É muito caro fazer esse cinema. Travou. Eu não tinha mais uma forma responsável de investir nisso. Busquei patrocínios aqui. Foi quando eu recebi essa cartada de que o projeto era muito caro, não justificava o valor para a produção de um filme nesse valor, que era de R$60 mil. E aí eu comecei a gravar os podcasts e contar o que estava acontecendo sobre isso. E eu comecei a ficar famoso fora de Cláudio. Em várias oportunidades que eu saio de Cláudio, eu sou abordado por alguém, as pessoas vêm conversar, falam que me viram, até mesmo no Taberna. A gente recebe gente do mundo todo lá, né? As pessoas nem sei se sabem disso, mas em Cláudio a gente tem um turismo muito grande por causa das fundições. Sim. A gente recebe gringo no Taberna, sim, ó, frequentemente. Então, pessoas do Brasil todo que vão ao Taberna falam: eu te conheço, eu vi uma reportagem sua, né? São mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Muita coisa. Uma entrevista exclusiva na Globo Minas sobre a produção e a lenda da Serra do Ouro Fala. E aí, uma pessoa que me acompanhava entrou em contato comigo e insistiu muito para que fizesse um aporte financeiro para mim, para me apoiar. Eu fui contra num primeiro momento, porque eu me senti explorador, sabe? Sim. Eu mesmo que tinha empreendido nessa área, demorei a aceitar que era uma pessoa que estava comprando a minha história, entende? Esse cara fez um aporte de quase R$50 mil, acreditando no filme. Falou: cara, eu acredito nessa história, quero que você dê mais uma alavancada nela. Em 3 dias que trocamos mensagens, ele fez o Pix para mim de quase R$50 mil. Falou: grava mais algumas diárias aí, vamos evoluindo de pouquinho em pouquinho. Esse cara não tem empresa, ele não é de Cláudio, ele não é de Minas Gerais, ele nunca quis colocar a cara para bater, sabe? Para falar: pô, eu apoiei esse cara, nunca. Mas ele acredita na história. Que massa. Entende? Que massa. Então, saber que essas pessoas acreditam junto comigo me motiva a continuar contando isso, me motiva a continuar empreendendo, porque o que você falou muito bem no início, eu tô sozinho nessa. Então, eu preciso fazer a captação, eu preciso fazer o marketing, eu faço a direção. Hoje eu divido o roteiro com o Lucas Lanza. Temos, na verdade, em 3 ali, eu, Lucas Lanza, o Marcelo Borja na direção de fotografia e o Edson Boaventura na ufologia. Mas em todas essas áreas eu tive que empreender. Sozinho. Sozinho, direção de fotografia, roteiro, produção, captação, ufologia, que eu tive que estudar para poder continuar empreendendo, né, com o filme. Então, esse processo, eu acho que ele eu acho que não existe um empreendedor pronto, sabe? Não existe não, cara. Você vai sendo moldado. Exato, o processo vai criando ali. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AcionaCast, seu podcast focado no empreendedorismo. Eu sou o Ney Rodrigues, é um prazer ter você aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo com o Lauro Miguel e vai ser um papo muito bacana sobre empreendedorismo. Ele que vem aí de empreendedor no nicho de bares e ele tem um empreendimento na área de documentário. Então a gente vai pedir ele, na verdade, né, para explicar um pouco sobre esse empreendimento dele e que é poucas pessoas que sabem desse empreendimento. Lauro, seja bem-vindo ao AcionaCast. Muito obrigado, Ney. Eu fiquei muito feliz com o convite. O Ney é meu vizinho ali e recente, né?
E é a primeira vez que eu estou participando de uma entrevista, de uma conversa aqui em Cláudio sobre o documentário, né? Apesar de já ter participado em outros lugares, receber um convite aqui para um podcast, uma entrevista de Cláudio, eu fico muito honrado. Muito obrigado pelo convite. Que massa, cara. A gente que agradece. É um prazer ter você aqui. E a gente, igual você falou, né? A gente é vizinho ali. E eu mesmo não conhecia esse outro lado seu. E você também não conhecia um outro lado meu, né? Olha você ver como é que é as coisas, né? Bom, pô, você tem um espaço agora para colocar isso para Cláudio inteiro. É um sistema que você está falando de Cláudio, né? Com muito orgulho, né? E que Cláudio agora vai descobrir um novo Lauro, É, né? exatamente. Eu até gravei um story antes de vir para cá falando sobre isso, porque algumas pessoas de fora me conhecem pelo Lauro do documentário da Serra do Ouro Fala, o Lauro ator, o Lauro diretor. Agora, aqui em Cláudio, as pessoas já me conhecem por ser o Lauro do Taberna, né? O Lauro do Boteco, o Lauro da Hamburgueria. Então, eu convidei os 2 poucos ali que me acompanham no Instagram para vir conhecer o outro Lauro, Sim. mas ambos empreendedores, né? Que massa, cara, que massa. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. E quando eu conheci esse outro Lauro, eu falei, caramba, velho, isso é um empreendimento diferente, né? É um empreendimento diferente. E vamos convidar ele, torcer para ele aceitar. E, cara, deu tudo certo. Mas antes da gente entrar nesse mundo empreendedorismo, me conta um pouco do Lauro antes de qualquer empreendimento seu. Então, quando você me fez o convite, eu fiquei um pouco na dúvida, porque as outras participações que eu fiz em podcast eram sobre ufologia. E quando você me convidou, eu falei, bom, mas o tema dele é empreendedorismo, o que eu vou fazer lá? Porque eu não me vejo como empreendedor, apesar da brincadeira, eu realmente não me vejo como empreendedor. Eu sempre fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Eu tinha a necessidade de ser artista, de trabalhar com arte, e toda a minha vida foi direcionada a suprir essa necessidade, principalmente financeira, né? Porque para ser artista você precisa de ter tempo livre para pensar, tempo livre para fazer, porque muitas vezes a gente vê uma obra de arte pronta, a gente não tem ideia a maturação que foi até aquela obra ficar pronta. Então eu sempre fiz o que eu tinha que fazer para atingir esse objetivo. Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar como laminador de fibra de vidros. Inclusive, eu fiz uma carenagem para sua moto. Acho que você nem lembra disso, uma Twister Cara, vermelha. Eu e o Augusto Leão. Você falando agora, eu lembro. Agora, a hora que você falou, fiz a carenagem, falei, pô, velho, era ele. Eu e o Augusto. Aí fizemos no papelão Sim. E tal. Então, comecei ali, eu ganhava R$100 por mês, trabalhava meio horário, estudava pela manhã, almoçava, tirava um cochilinho ali, que nessa idade a gente dorme pra caramba, e ia correndo chegar lá no trabalho 1 hora e saía quando terminava a tarefa, 6, 7 horas da noite. Depois disso, eu trabalhei como montador de móveis com meu tio, Devair, na Eletrozema. Fiquei um tempo lá com ele como ajudante. E nesse período, eu sempre trabalhei com meu outro tio, que é o Deusdete. O Deusdete sempre trabalhou com barraca de caipifruta, barraca de batata. Então, ele vendia nos reinados, nas festas aqui da região. E eu e o meu primo, filho dele, a gente sempre trabalhou com ele. Ajudava a montar, desmontar, servir, que naquela época a fiscalização era um pouco menor. Era mais tranquilo, né? A gente adolescente, menor de idade, trabalhando à noite, vendendo bebida. Mas era o que eu tinha que fazer, sabe? Eu precisava trabalhar daquilo. Meus pais sempre trabalharam, nunca passei fome com os meus pais, mas sempre foi uma vida muito controlada, muito reservada. Meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa, diarista, também sempre fazendo as coisas no improviso. E aí eu cresci nessa até conseguir um trabalho. Antes disso, eu trabalhei de servente com meu pai também. Servente pedreiro. Servente pedreiro. E aí depois eu comecei a vender motos na Honda. Fiquei um tempo na Honda e aí já tinha conseguido sair do trabalho pesado que eu não queria fazer. Até vi o Nadab contando aqui a entrevista dele com a picareta. Nó. Eu me identifiquei demais. Teve um dia que eu cheguei em casa com a mão sangrando e meu pai falou, ó, não quero que você volte para lá, você não estudou para isso e tal. Porque meus pais têm escolaridade muito baixa. Então, apesar de nunca terem tido contato com uma educação superior,
eles sempre fomentavam isso em mim, indiretamente. Eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a ler com 3 para 4 anos de idade. Caramba. E aí a família sempre acreditou muito na minha educação por causa disso. Mas quando foi chegando ali no ensino médio, 3º ano, que eu tenho que decidir o rumo da minha vida, isso começou a me apertar um pouco. Na verdade, eu já tinha fechado o ensino médio e trabalhava de servente pedreiro durante o dia e à noite eu fazia cursinho em Divinópolis. Eu queria ser artista, sabe? Eu queria trabalhar com teatro, com cinema. Mas eu tentei ter uma conversa com meu pai. Falei, pai, eu quero trabalhar com arte. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer bem. Eu não quero ser servente o resto da minha vida. E aí ele falou comigo, vira pedreiro. Evolui. Ai, pronto. Muito bom, né? Muito bom. Assim, evolui. Assim, em Cláudio, pedreiro é uma profissão muito bem sucedida financeiramente. Meu pai sempre, assim... Acho que em geral também, né? Em geral, pedreiro ganha muito bem, porque assim, eu considero meu pai um artista, um artesão, sabe? Fazer o trabalho que meu pai faz é de muito talento. E aí, quando ele falou isso, eu fui conversar com a minha avó, e aí falei, vó, também não tô querendo ficar aqui mais, acho que eu vou pro Rio de Janeiro estudar teatro. Aí minha avó, meu filho, não faz isso não, vai estudar, vai ser alguém na vida, vai ser açougueiro. Que o meu avô já tinha trabalhado matando porco e tal. Então, para ela era uma coisa certa. Mas sabe? Artista não, pelo amor de Deus. Não vai por aí. E aí eu fui apertando o laço ali no ensino médio, prestei vestibular para arquitetura. Fazia os testes vocacionais, sempre caía em arte e tal, e o mais próximo ali é arquitetura. Meu pai é pedreiro, falei, bom, vou tentar arquitetura. Dá certo. Não passei, aí era a desculpa que eu precisava. Tinha R$650 escondido na meia, uma mochila, peguei carona de caminhão aqui no posto aqui do Alcendino e fui para o Rio de Janeiro. Não sabia onde eu ia dormir, não sabia quanto tempo meu dinheiro ia durar, mas lá eu tinha... A única certeza era que eu ia estudar no tablado. E lá você só entrava por sorteio, era bem complicado, eu consegui entrar por sorteio. Falei, não vou perder essa oportunidade. E aí, passei 4 anos estudando no Rio de Janeiro, até que chegou um ponto que eu fiquei sem emprego lá, sem trabalho, tive um acidente, quebrei o braço, tive que fazer uma cirurgia no braço. Eu estava fazendo uma peça, que foi quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, uma peça que tinham 15 nordestinos, 14 nordestinos e eu. Era uma peça sobre uma autora nordestina e eu peguei o papel principal. Caramba. Como mineiro. E eu ia fazer um homem e uma mulher. Por isso eu comecei a deixar o cabelo crescer naquela época. Então, fiquei super empolgado. Quebrei o braço, tive que voltar. Quando eu voltei, eu recebi um convite para um teste da novela A Sequência dos 10 Mandamentos, A Terra Prometida. Terra Prometida. Que também não rolou. Fiquei 8 meses nesse limbo, até que eu falei, bom, eu preciso decidir minha vida. Nessa, a minha mulher engravidou. E aí, apertou, sem emprego, com a mulher grávida, a carreira profissional também ali apertada. Eu tive que voltar a trabalhar como servente pedreiro. Nossa. E eu voltei. Fui para São Paulo com meu pai, trabalhei lá, juntei uma grana, comprei um carro. E aí, tá vendo como é que o meu empreendimento é sempre na necessidade, sabe? Sempre na pressão. Sempre na pressão. Porque empreender é identificar uma oportunidade... Sim. Né? E aproveitar essa oportunidade com maestria. Sim. De modo que você consiga suprir a necessidade de alguém e a sua. A minha necessidade era ganhar dinheiro, sustentar minha família. Todo mundo. Era trabalhar de servente pedreiro, eu fui trabalhar de servente pedreiro de novo. E aí, ruim pra caramba, né? Nunca gostei, mas consegui juntar uma grana e fui trabalhar fazendo Uber em BH. Fiquei um tempo fazendo Uber em BH e nesse tempo eu fui convidado para dar aula de teatro aqui pela prefeitura e aí conciliava ser professor de teatro e trabalhar como Uber em BH. Conseguia conciliar as duas profissões. Chegou um momento que eu e o Diego, meu sócio do Taberna, que também fazia Uber em BH, eu ficava na casa dele quando ia fazer lá, ele me ofereceu a gente vender os carros, me propôs a gente vender os carros e a gente montar nosso próprio negócio. E a gente sempre conversou sobre isso. Assim fizemos. Eu já não conseguia mais ficar longe da minha filha, eu trabalhava só final de semana lá, mas não conseguia. Voltamos para Cláudio, vendemos um carro,
ele vendeu o carro dele primeiro e a gente conseguiu o ponto ali embaixo da pracinha. Primeira coisa que a gente conseguiu. E aí a gente não tinha essa ideia de empreender uma coisa diferente e tal, a gente foi criando em cima dessa necessidade, em cima da oportunidade, eu diria. Apareceu essa oportunidade de alugar a antiga secretaria do clube, Sim. só que era muito pequeno. Então a gente falou, o que a gente vai montar aqui? A gente pensou em fazer frango no balde, a gente pensou em fazer japonês, mas o espaço era muito pequeno. E lá em BH, a gente sempre jantava numa hamburgueria artesanal. E a gente gostava muito disso. E o Diego foi me apresentando as cervejas artesanais também. Apaixonei pela temática da cerveja artesanal. A gente começou a frequentar bares, festivais. E aí foi surgindo a ideia do Taberna. Porque quando a gente avaliou aquele espaço, a gente pensou o seguinte. A gente não tem como receber as pessoas lá dentro. Sim. Quem são as pessoas que frequentam a área externa daqui? Porque quem é claudiense sabe que a pracinha ela é dividida em nichos, né? Isso, sempre foi. Sempre foi. Tem uma galera mais jovem lá perto da Empada, o público mais família ali em frente à Glacier, na sorveteria, e o público jovem, geralmente com poder de compra um pouco mais alto, ficava ali comemorando os jogos do Cruzeiro. E aí ali a gente já pegou várias informações extremamente importantes, porque a gente entendeu primeiro quem são as pessoas que frequentam aquele ambiente, e aí a gente foi avaliar a necessidade delas, o que faltava naquele espaço. A gente falou, pô, falta ali alguma coisa para as pessoas se divertirem, mas sem o compromisso de ficar. Porque os outros bares que ficavam ali já ofereciam isso, que é a cadeira, o banco e a cerveja de garrafa. Então a gente pensou, bom, cerveja artesanal ninguém vende. Essa liberdade de estar num ambiente sem camisa, com cachorro, ou saindo de um casamento, como a gente já recebeu várias vezes lá, final de festa, galera de terno e gravata, um happy hour, aquilo é taberna, sabe? Essa mistura de pessoas ali, tudo foi estudado. E aí ali a gente entendeu que esse era o público. A partir daí, a gente começou a pensar nos produtos, veio a ideia da cerveja, o que combina com cerveja? Tiragosto. Vamos pensar no tiragosto, a gente pensou no frango e tal. Só que a gente lembrou de um outro tópico que a gente já tinha estudado, que é a área externa. Então a gente ficava à mercê de chuva, frio, vento. Como que a gente vai suprir isso? Porque se chover, se ventar e fizer frio, ninguém vem beber cerveja e comer tiragosto. A gente pensou, bom, então a gente precisa ir até eles. A pessoa que está em casa, ela não vai, geralmente não pede um tiragosto. Com frequência, não. Se ela ficou em casa para beber, ela vai fazer o tiragosto dela. Minas Gerais. É costume. Rio de Janeiro, São Paulo, a galera quer uma comodidade. Mineiro gosta de cozinhar, gosta de um tiragosto, entendeu? E sabe fazer. É mais importante. Sabe fazer. Aí a gente pensou, bom, não vai funcionar isso. O que a gente lembrou? Do hambúrguer que a gente comia sempre quando a gente trabalhava de Uber. Que era uma coisa rápida, nutritiva, gostosa e bem diferente. E pode comer em qualquer lugar. Em qualquer lugar, sentado, em pé. Você usa as mãos, você não usa talher. Então, tinha suprido essa necessidade. A batata no cardápio veio como uma opção também para atender os dois públicos. Geralmente, quem consome hambúrguer gosta de uma batatinha frita. E, ao mesmo tempo, serve como um aperitivo fácil, rápido e que acompanha a cerveja, combina com qualquer uma das cervejas que a gente oferecia. Show de bola, cara. Show de bola. Então, aí foi a construção do seu primeiro empreendimento, então. Foi a Taberna. Foi o Taberna. Assim nasceu o Taberna de uma necessidade de ter dinheiro e tempo para trabalhar com arte. Mas eu acabei me apaixonando pelo Taberna. Eu sou apaixonado pelo Taberna. Até quando a gente foi começar, você falou, você quer que eu falo bar ou você quer que eu falo outra coisa? Porque a gente não consegue definir o Taberna. O que é? Se é um boteco, se é uma lanchonete, se é uma hamburgueria. Saiu um prêmio aí que eu nem sei quem fez por indicação de comentário e tal. O pessoal indicava a gente como lanche, indicava a gente como hamburgueria, indicava a gente como bar. Importante eu sei que a gente ganhou, não lembro nem qual. Porque foi uma coisa inovadora para a Cloud, sabe? Foi, oferecer essa disponibilidade, sabe, de estar num ambiente familiar, sem deixar o prazer de tomar uma cervejinha, de
apreciar, porque cerveja artesanal, dificilmente você vai ver um cara bêbado. Sim, não. Dificilmente, mas Entende? é muito difícil. O que preserva um ambiente extremamente familiar no taberna, porque as pessoas que vão lá são pessoas que gostam de apreciar a cerveja. Não é beber Entende? pra ficar tonto. Não. Acontece. Mas é poucos. Entende a diferença? Nós não somos um espaço onde você vê frequentemente brigas, discussões, palavrões, e nós estamos num ambiente externo que a gente não conseguiria controlar. Uhum. E mesmo assim a gente conseguiu construir um espaço bem diversificado, um espaço muito democrático, porque pobre, rico, preto, branco, gay, lésbica, eu falo que bandido e polícia, Tudo se encontra todo ali. mundo frequenta lá e Que a gente massa. recebe todo mundo igual. Sabe por quê? A gente gosta de gente. A gente é assim. Sim. Eu acho que o Taberna tem muito da minha personalidade, tem muito da personalidade do Diego, e fruto de uma amizade de 10 anos aí, não Top, hein? tinha como... na época que a gente fundou, a gente tinha 10 anos de amizade. E ele vendeu um carro, eu vendi o carro, as ideias foram fluindo, e nós estamos aí rumo aos 6 anos de Taberna. Show de bola. Cara, muito massa. Taberna hoje é referência na cidade de Cláudio, tá no centro ali da cidade ali. É impossível você chegar aqui na cidade de Cláudio e não conhecer o Taberna. Não tem como, né? Se você for no centro, é impossível, né? Mas, Lauro, de todos os seus empreendimentos, a Taberna é o primeiro, né? A necessidade que você contou é muito bem sucedido aí e cada vez cresce mais. Mas o que me chamou a atenção em você foi o seguinte, a diferença que você tem em empreendimentos. E muitas vezes me pegou de surpresa que eu não conhecia esse outro lado do Lauro, que é você tá no nicho de documentários, ser documentarista, né? E isso aqui na nossa região é um pouco diferente. É um empreendimento um pouco diferente. E para a galera entender, o documentarista, como se ele fosse um empreendedor de qualquer outro nicho. Por quê? No documentário, o documentarista ele precisa de buscar financiamento, buscar a renda para ele bancar-se o documentário, ele precisa de gestão de recurso, né? Ele tem o dinheiro, beleza, ele tem o dinheiro. E agora? Vamos partir esse dinheiro aqui porque tem que dar ali. Então, qualquer empreendimento a gente precisa disso. Desenvolvimento de parcerias, buscar parceiros, vamos por assim, promover o seu documentário. Empreendedor que vende uma mercadoria, ele precisa ter dinheiro para comprar, ele precisa comprar um produto certo, que a população está precisando, ele precisa colocar um valor naquele produto, precisa chamar a atenção do cliente, precisa ter uma loja ou ter um e-commerce para vender. A parte do documentário também é do mesmo jeito. Uma pessoa que vende serviço tipo eu, você precisa ser um especialista no que você faz, você precisa fazer muito bem, você precisa atrair um público, você precisa ser carismático, você precisa gostar de pessoas. Então, o empreendedor no nicho de serviço, o empreendedor no nicho de mercadoria, produtos, é a mesma coisa na parte do documentário. Um documentário sem dinheiro ele não vai. Ele pode ser um documentário social, sem fins lucrativos para quem está fazendo, mas ele pode ser um documentário próprio com fins lucrativos. Vou criar um documentário aqui, e esse documentário ele vai explodir no mercado, eu consigo escrever livro, eu consigo fazer várias outras coisas. O filme, corte, livro, e isso você consegue monetizar isso. Então aqui só explicando vocês que essa parte do documentário, sim, é um empreendimento muito top que em grandes cidades isso é comum. Mas aqui no interior, e quando eu descobri que o Lauro tinha esse empreendimento, eu falei, caramba, velho, isso me chamou atenção. Eu falei alguma coisa que não bate? Não. Então, show. Show, fechou. E tem o documentário, que é social, Sim, né? E tem ele, fins lucrativos. Nem intervi, porque é isso. Show de bola. Então, que bom. Fiz meu dever de casa. E aí entra aqui a parte. Como você entrou nesse nicho do documentário? Vamos pôr assim, o que te inspirou a entrar nessa área? Trabalhar com arte. Por formação, eu sou ator. Eu estudei teatro no Tablado, eu fiz atuação para TV e cinema No Espaço. E aí, desde que eu voltei para Cláudio, sempre foi nesse intuito de ter uma renda para trabalhar com arte. Consegui o Taberna. Inclusive, gostaria de fazer uma observação sobre o Taberna, é que quando criança, eu sempre fui louco por hambúrguer.
E aí, Que massa. quando adulto, hoje eu janto É o seu hambúrguer. negócio. Eu janto hambúrguer todo dia. Que De massa. verdade, o pessoal não acredita, todo dia eu como hambúrguer. Mas para chegar até o Taberna, muita coisa deu errado. Não foi... O Taberna deu certo. Mas eu não queria trabalhar de servente, eu não queria trabalhar de laminador. Tudo isso já estava me construindo enquanto empreendedor, Sim. sabe? Porque antes de servir, eu fui ser... Aliás, para aprender a servir, a gente tem que ser servido também. E é sempre uma troca, né? Eu fui empregado antes de ser patrão. Então, o que eu posso fazer para aliviar a pressão que é trabalhar ali todo dia, final de semana à noite, para os meus colaboradores? Eu faço o que eu puder melhorar em termos financeiros para eles. A gente sempre faz, porque a gente já esteve do outro lado. Então, a minha construção enquanto empreendedor foi durante todo esse trajeto, sabe? Eu fui muito humilhado em outros trabalhos, em outras profissões. Eu lembro que quando eu estava tirando carteira, eu ia sujo de massa, de cal, Concreto. e de tudo. concreto, as pessoas olhavam torto, entendeu? Quando eu trabalhei em São Paulo, as pessoas também às vezes me viam sujo, aí vem conversar, eu gosto de falar, Uhum. percebia que eu tenho uma oratória boa, aí não condiz com o estereótipo do servente pedreiro, sabe? Então, estar nessas posições diferentes me fez ter sucesso com Taberna e aí buscar, enfim, viver de arte. Eu comecei dando aula aqui, dei aula mesmo com Taberna durante 2 anos. Ao todo foram 3 anos e eu tive 4 alunos aprovados em faculdade federal. Que top. Então, acho que eu tive sucesso Uai, também lógico, enquanto você tá professor, doido? né? Nossa. Inclusive, eu acho que nem aconteceu isso depois, assim, não sei se o curso terminou um tempo, depois voltaram, mas eu também tive sucesso nesse empreendimento enquanto professor, sabe? Mas é o que você falou muito bem aí sobre a questão do documentário social, é que muitas vezes trabalhar com arte as pessoas não veem como profissão. Assim como meu pai não conseguia enxergar antes, a minha avó não conseguia enxergar, mas a gente consegue vender E vender bem. muito bem, muito bem. Todo mundo fala sobre o tesouro da Serra do Ouro Fala, que é o tema do meu documentário. Certo. Eu costumo brincar que eu já encontrei esse tesouro, que são essas histórias. Isso não tem preço, Não tem. sabe? Tem muito valor. Então, fazer essa história hoje ganhar uma proporção mundial, porque eu recebo mensagem do mundo todo, sabe? São pessoas do mundo todo que assistem e entram em contato comigo, porque sabem da Serra do Ouro Fala, sabem de Cláudio. Então, eu sinto muito orgulho, mesmo ainda não tendo concluído o trabalho, o que eu já considero um sucesso, sabe? E aí eu entrei nessa porque eu queria fazer uma ficção, né? Trabalhar com cinema. Já que ninguém me convidava, mais uma vez a necessidade de trabalhar com isso, Sim. falei, bom, ninguém me chama, Eu aqui vou ninguém fazer. faz, vou fazer aqui. E aí comecei a estudar, como sempre, antes de fazer qualquer coisa. Assim foi com Taberna, assim foi com tudo na minha vida. Eu estudo antes, porque é como fazer bolo. Quem nunca fez bolo, se eu deixar os ingredientes ali, a pessoa não vai saber o que fazer. Uhum. Mas se ela ler a receita, bom, para fazer um bolo eu preciso de tanto de farinha, primeiro eu preciso misturar com tantos ovos. Assim é tudo na vida, sabe? E assim eu levo a minha vida. Por isso eu estou sempre empreendendo. Eu não faço a coisa no instinto só. Eu tenho o feeling da coisa, eu estudo aquilo, eu aprendo aquela receita e vou dando a minha cara, colocando o meu tempero. E aí, no audiovisual foi assim. Eu entendi o que eu precisava fazer, entendi que eu conseguiria vender aquele produto, ser conhecido e, quem sabe, ser convidado para trabalhar como ator. Show de bola. Muito bem explicado. Aí você já contou até um pouquinho, mas só para mim não sair aqui do foco da pergunta. Como você decidiu criar um documentário sobre o tema tão específico que é sobre a Serra do Ouro Fala? Eu tenho muito orgulho de ser claudiense. E aí eu gostaria de falar sobre Cláudio. Então, a primeira ideia, se for pegar lá de trás mesmo, é que eu queria fazer sobre alguma coisa relacionada a Cláudio. A lenda da Serra do Ouro Fala sempre foi muito presente na minha vida. E logo me veio a ideia de contar essa história, mas como uma ficção, né? Interpretar personagens vivenciando uma história fictícia ali. Decidi pesquisar esse tema, como sempre faço, antes de começar qualquer coisa, antes de empreender. Eu apaixonei pela história. E
eu entendi que as pessoas precisavam conhecer aquela história. Deixou de ser só um empreendimento, sabe? É muito rica. Eu estou produzindo um documentário, um filme com tempo estimado em 90 minutos, 1h30, mas tem um potencial para ser uma série. É muita história, é muita coisa interessante que acontece naquela região que não cabe só num filme. E aí é um outro empreendimento para depois, mas que eu já estou estudando e pretendo fazer daqui a um tempo. Não sei se eu te respondi, Sim, sim. mas foi a necessidade de... É sempre voltado à necessidade, sabe? Assim, eu vejo a oportunidade e a minha necessidade, juntar a fome com a vontade de comer. Resumindo. É o empreendedor. O empreendedor, ele não... É o que eu sempre falo aqui nessa mesa com algumas pessoas, é o seguinte. O empreendedor, ele não levanta da cama, tipo assim, hoje eu vou empreender naquele negócio. Não. Ele tem a necessidade. O mercado dele tá diminuindo, então ele tem a necessidade de atualizar, ou ele tem uma visão que aquele mercado dele vai explodir e ele tem que buscar algo novo, ele tem que aumentar, ele tem que fazer. O empreendedor, ele sempre tem a necessidade, ou ele tem a necessidade mesmo dele estar falindo e ter que criar algo novo, ou ele tem a necessidade de ganhar mais. Eu já ganho bem, cara, e eu tô vendo meu mercado, eu tenho que crescer. Então, sempre o empreendedor tá nessa base aí da necessidade. Como você vê o papel do documentário na sociedade atualmente? Qual é o impacto que você quer trazer com esse trabalho? Eu não sei mais se esse documentário é sobre a Serra do Ouro Fala ou sobre mim, porque tem sido um processo tão difícil, que eu tenho crescido tanto durante esse processo também, que às vezes eu fico um pouco perdido. Eu acho que o impacto desse filme nasceu com essa necessidade e vontade de que as pessoas conhecessem essa história melhor. De trazer esse tema que é tão ridicularizado, a ufologia, para um debate sério. Tirar esse estigma do maconheiro, tirar esse estigma do louco, do mentiroso, do pescador, que só inventa ali a história, e trazer para uma discussão, porque essas histórias estão acontecendo, esses episódios estão acontecendo e acontece aqui em Cláudio. E aí, quando eu fui pesquisar, eu me deparei com um tesouro, que são os documentos da Polícia Militar descrevendo essas histórias. A Polícia Militar, um órgão sério, competente, descrevendo a perseguição a 2 seres que caminhavam sem tocar o chão e tinham um corpo luminoso. Quando você vê um documento oficial militar descrevendo uma história que é única no mundo todo, né? Pela perspectiva militar, uma perseguição a criaturas é inédita. Sim. Eu, empreendedor, eu, artista. Sim, como artista, você já estava ali no meio, né? Você já tem essa fome, já tinha essa fome, né? E como empreendedor, opa, isso aí pode... Exatamente. Então, eu vi que dava para ganhar dinheiro com isso, se eu usasse principalmente a mesma metodologia que eu usei para o Taberna, que é de estudar a coisa como uma receita de bolo. Eu sei das minhas competências, eu sei do meu valor, eu sei que eu consigo fazer. Tudo que eu quis até agora, eu consegui na minha vida. Bacana. Não no mesmo tempo que eu, às vezes, imaginava. Mas tudo que eu quis, eu consegui. Porque eu sempre soube que a maioria das coisas dependem de mim. Não quero entrar numa discussão meritocrática aqui, porque são diversos fatores, e eu devo muito às pessoas que estão comigo, como meus pais, meus amigos, mas eu tenho muito orgulho da minha caminhada. E sempre empreendi, sempre tive sucesso e sabia que com o filme não seria diferente. Show de bola. Eu tenho uma pergunta aqui e eu vou fazer ela e vou fazer uma outra para a galera entender essa parte aí. Quais estão sendo os maiores desafios seu enfrentado, né? Porque o documentário ainda ele não está pronto, em produzir um documentário sobre um tema ufológico, né? A ufologia. E já passando para você o seguinte, para quem não conhece a história da Serra do Ouro Fala, o que seria essa história? É até um pouco complicado falar de uma coisa só, porque tá tudo interligado.
Então, por exemplo, sobre a escolha do tema, quando eu comecei a pesquisar, não era ufologia, era um folclore, né? A Folclore. Serra do Ouro Fala, a pensei lenda nisso. que eu ouvia quando criança. Mas quando eu comecei a ouvir o relato das pessoas, eu, que desde 2017, 2018, que são os registros que eu tenho, Uhum. vinha sonhando com ETs, eu comecei a consumir mais esse tema, ufologia, e quando eu passei a ouvir essas histórias descrevendo a Mãe do Ouro, né, que faz parte da lenda da Serra do Ouro Fala, que é uma bola de luz que perseguia as pessoas ou que acompanhava essas pessoas, uma bola de luz que saía da serra para o céu, do céu para a serra, sempre com movimentos inteligentes que fogem dos padrões da física, né, que a gente domina Uhum. hoje. Eu estava assistindo uma entrevista do Edson Boaventura Júnior, que é ufólogo, no Flow Podcast, e ele citou o caso Cláudio, que é esse caso dos militares que eu mencionei, que aconteceu no ano de 2008. Sim. Fui tomar um banho, do meu banheiro eu consigo ver a Serra do Ouro Fala, e ali eu fiz o link. Será que essas pessoas da Serra não estão falando sobre a mesma coisa que os militares estão falando? Porque foi na mesma região. Sim. E ali a pipoca estourou. Eu falei, cara, eu preciso contar essa história, vou fazer um documentário sobre isso. Comecei a estudar, vi que eu poderia fazer dinheiro contando essa história, que não seria uma coisa por hobby, Sim. porque me assustava um pouco a ridicularização do tema. Então, muitas vezes as pessoas tentam até descreditar a história porque eu falo abertamente sobre isso, que isso não é um vídeo para YouTube que eu estou fazendo, é um produto cultural. Eu vou vender esse filme. Inclusive, nós já temos 2 distribuidoras que manifestaram interesse direto na compra do documentário assim que finalizado. Que bacana. Eu comecei esse filme pedindo um patrocínio de R$60 mil, e uma das cotas, que era de R$20 mil, a mais alta, foi negada numa empresa, não vou citar, porque Uhum. foi considerado alto. Segundo a pessoa que me recebeu, disse que eu conseguiria fazer o filme todo com R$20 mil. Meu Deus. E aí, 2 anos depois, eu consegui aprovar num edital com quase R$1 milhão de valor estimado para a produção desse filme. E aí eu fico muito feliz e considero isso um empreendimento de sucesso. Ué, você é Poder doido. voltar nessa mesma empresa depois, mostrar a carta de captação, que antes foi considerada cara por R$20 mil, Agora imagina avaliada essa. agora em quase R$1 milhão. E para provar para as pessoas esse lado de é possível viver de arte. Sim. Então, o que eu quero atingir com esse filme é a discussão ufológica num lugar sério e respeitado e respeitável, mas também provar para as pessoas que é possível viver de arte no interior, sabe? Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de tocar em algum lugar de graça. Não estou te dando a oportunidade aqui de você ser conhecido. Ou receber R$300, sabe? Já fiz teatro por R$400, R$2 mil. Então, você saber que você não consegue sustentar sua família com uma coisa que você ama fazer é muito triste. É uma profissão. Dá uma frustração, né? Demais. Eu fiz uma temporada em Belo Horizonte, eu perdi R$1.100, entendeu? Entendi. A gente tem que dar errado para dar certo. Então, o meu objetivo maior é provar para as pessoas que é possível viver de arte morando no interior e viver bem. Hoje em dia, vamos assim, você é autoridade no que você fala, você já foi em vários podcasts de mais de 500 mil de inscritos, você é muito famoso no Brasil, mas Cláudio tá te conhecendo agora através daqui do AcionaCast, eu creio que sim, que eu acho que você ainda não abriu para Cláudio todo, né? Sim. E a história do Ouro Fala, da Serra do Ouro Fala, ela era uma lenda, né? Você foi pro folclore. Depois você descobriu que provas e provas e provas, você falou, opa, peraí, esse trem é real. Antes de eu fazer a pergunta, só construindo essa, a casa do meu pai é no Bela Vista. E o Bela Vista, a casa do meu pai, um pouco para frente da igreja Nossa Senhora Aparecida. E ela dá de frente à serra. Cara, muitas vezes, mas muitas, inúmeras vezes, nós sentados na rua, que tem tanto de menino ali jogando bola, ali, quando é fé, a bola de fogo, de um lado para o outro. Meu pai contava essa história, o pai dele contava, e todo mundo contava, mas nós não levava o negócio a sério. E
antigamente era muito mais, você via-se mais fácil. Mas eu cansei, eu tenho, tipo assim, não, menino guarda data, né? Mas a gente cansou de ver da serra pra outra serra, certo? E ela, tipo, vindo, tipo, do céu pra serra. Você olhava aquilo ali e eles falavam, ah, a mãe do ouro, a mãe do ouro, a mãe do ouro. Aí contava-se que pra pegar ela tinha que cortar, Sim. dar banho nela de sangue, aí sim você conseguiria pegar, mas ninguém nunca pegou, né? Mas a gente cansou de ver ela, até depois que eu, adolescente, mais velho, assim a gente vê. É mais difícil de se ver hoje, né? Vamos por assim, eu depois, mais velho, eu não tive relato, eu mesmo ver. Mas quando menino, sim, a gente via. Aí vamos por assim, tem aquele negócio assim, falar, é um asteroide, não é, e tal coisa. Cara, mas é muito Não, grande. são outras evoluções também, assim. Eles fazem evoluções no céu. O meteorito, ele tem E tem um um- destino traçado uma ali, né? trajetória. Uma trajetória. Ele não faz curva, ele não sobe, ele não, né? Ele só cai numa diagonal, às vezes um pouco da perspectiva um pouco mais vertical, mas ele não faz evoluções, ele não acompanha as Não. pessoas. Curioso você me falar isso, porque seu pai morando ali em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida e viu a Mãe do Ouro várias vezes, Ixi. foi lá que os policiais registraram pela Sim. primeira vez o OVNI que desceu de cima na velocidade de um raio e parou em cima da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Sim, vamos pôr assim, morava ali desde os meus 12 anos, não, 12 anos, desde os meus 8 anos. Então, a gente viveu isso. Então, quando eu descobri que você estava construindo isso, eu falei, caramba, velho, eu via isso, meu pai via, os meninos da rua via, o bairro inteiro. Se você chegar ali no Bela Vista, ali, que é o antigo, que é o Valongo embaixo, eu moro no Valongo e Bela Vista é quase a mesma coisa, sabe? E só que eu morava do lado do Beco do Urutu, o antigo Beco do Urutu, que era famosão e tudo, aquilo outro. Então tem a Igreja Nossa Senhora Aparecida, o quarteirão depois da Igreja Nossa Senhora Aparecida, a casa do meu pai tá na esquina. Entendeu? Então tá de frente pra serra. Então se você chegar ali e conversar com as pessoas mais antigas ali, cara, pessoas vão te contar, cara, realmente eu vi, a minha mãe falava que via, meu avô falava que via, mas nós era moleque, nós brincava na rua, era a época de brincar na rua. Sim. Cara, era direto, a gente brincava ali de bola, de queimado, que foi, a gente olhava lá, a mãe do ouro, passava. Aí dava aquele clarão na serra, quando sumia. E aquele negócio ali, só que dava o medo, ninguém ia lá, entendeu? Não Aí vão. quando eu vi isso, eu falei, cara, aí voltou todas essas lembranças. Se você for ali no Bela Vista, daí, se quando aconteceu isso com os policiais, o Rabelo e tudo, cara, isso aí pra gente, a gente viveu essa história ali. Né? A gente viveu essa história ali. Aí entra-se até essa pergunta aqui. Na sua visão, por que esse assunto ele não foi para frente? E por que as pessoas levam isso na brincadeira, mesmo tendo as provas que tem? Tendo boletim de ocorrência, tendo o mundo inteiro falando nisso, tendo várias pessoas, várias televisões. Nós mesmo levou a TV Alterosa lá uma vez, só que a TV Alterosa levou muito pra brincadeira, entendeu? Eu lembro dessa reportagem sua, eu assisti essa participação sua durante o processo de pesquisa para o documentário. E curioso, assim, porque a gente morando perto, a gente nunca trocou ideia sobre isso, mesmo eu tendo te pesquisado, né? Vendo você ali na pesquisa. É doido o negócio. Aí, E acho que isso responde a sua pergunta, sabe? Porque a gente não leva a sério. A gente não leva a sério. eu acho que tem muito medo. A gente tem, tipo assim, a gente não quer acreditar. E dói pensar. Isso, lógico. Dói pensar lógico. que talvez tudo que a gente viu até aqui, a forma como a gente acredita a vida e não seja verdadeira, dói pensar, por exemplo, só a título de exercício, o que veio antes de Deus. Sim. Esses questionamentos filosóficos, eles não são comum à grande massa. Então, no dia a dia, a gente não quer ficar pensando nessas coisas. E aí, quando um episódio desse excepcional acontece na vida de alguém, para quem que essa pessoa vai contar? Até os próprios policial na época foi Exatamente. ridicularizado. Exatamente. Se a própria polícia militar, registrando em documentos oficiais, eles podem receber punição Sim. se eles mentirem ali. Eles não têm vantagem nenhuma em inventar uma história dessa
E, aliás, não é um policial, não é um dia, não é um documento, são 3 fotografias, um relatório de 4 páginas e um boletim de ocorrência. 11 testemunhas, 7 militares e o capitão. Caramba. Então, não é o seu Zé das Couve que está Sim. contando que viu uma bola passando no céu. Tá me entendendo? Um relatório de 4 páginas com a polícia militar garantindo que aconteceu aquilo. Se a polícia militar fizer um boletim de ocorrência, um relatório de 4 páginas, 3 fotografias suas, comprovando que você cometeu alguma irregularidade, você tá Amigo, enrolado. já era. Por que que esse tema não? É isso aí, essa é a pergunta. Porque as pessoas não querem pensar. Por que esse Entende? É assunto não foi difícil, pra frente? incomoda. E ele explodiu na época. Na época isso deu muito o que falar, foi muita gente. E por que que isso foi apagado tão rápido? Eu acho que em função desse medo da ridicularização e em função de não sermos pessoas criadas para pensar fora da caixa, a gente geralmente vai pensar sobre as coisas que estão ali moldadas para a gente pensar. E toda vez, né, muito em função do mito das sombras na caverna de Platão, mas quando você consegue romper essa caverna, quando você consegue enxergar quem são as pessoas por detrás dessas sombras, né, o que realmente acontece, sua cabeça faz assim, pum. E é curioso porque isso faz até você empreender de uma forma diferente. Sim. Porque o empreendedor, ele enxerga onde as pessoas não enxergam. É a visão, né? Você tem uma visão que você conta pro seu amigo ou que você conta pra alguém e fala assim, cara, você tá doido? Sim. Você é doido, só pode ser doido. E o que você falou anteriormente, em cloud a gente não tem o costume em discutir essas questões e muito menos em entender que é possível ganhar dinheiro com isso, investir em pessoas nessa área. Hoje, eu com 750 mil aprovados para dedução fiscal, cloud com tantas empresas, eu tô com uma dificuldade de encontrar um parceiro para me contar essa história. É dinheiro que não sai do caixa da empresa, é dedução fiscal. Sim. E as pessoas têm dificuldade ou não sei o que exatamente é, mas não querem contribuir, sabe? Ajudar a contar essa história, que é um tesouro de Cláudio. Então, entende como são fatores diferentes? Sim. Só para completar, eu nunca contei isso abertamente, mas eu vou contar porque eu acho que as pessoas... Eu estou num processo aí de contar que as coisas boas também estão acontecendo com esse documentário. Eu vendi o meu carro para poder contar essa história. Eu não consegui patrocínio, eu já tinha investido 12 mil reais do meu bolso para contar essa história. Chegou num ponto que eu perdi o material. As coisas foram dando errado. E aí, ou eu perco 12 mil reais, ou eu dobro a aposta. Sim. O que eu fiz? Tudo ou nada. Dobrei a aposta. Dobrei a aposta. Você pôs seu carro na roda. Vendi meu carro, coloquei o dinheiro no filme, e aí chegou num ponto que travou. É muito caro fazer esse cinema. Travou. Eu não tinha mais uma forma responsável de investir nisso. Busquei patrocínios aqui. Foi quando eu recebi essa cartada de que o projeto era muito caro, não justificava o valor para a produção de um filme nesse valor, que era de 60 mil reais. E aí eu comecei a gravar os podcasts e contar o que estava acontecendo sobre isso. E eu comecei a ficar famoso fora de Cláudio. Em várias oportunidades que eu saio de Cláudio, eu sou abordado por alguém, as pessoas vêm conversar, falam que me viram, até mesmo no Taberna. A gente recebe gente do mundo todo lá, né? As pessoas nem sei se sabem disso, mas em Cláudio a gente tem um turismo muito grande por causa das fundições. Sim. A gente recebe gringo no Taberna, sim, ó, frequentemente. Então, pessoas do Brasil todo que vão ao Taberna falam, eu te conheço, eu vi uma reportagem sua, né? São mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Muita coisa. Uma entrevista exclusiva na Globo Minas sobre a produção e a lenda da Serra do Ouro Fala. E aí, uma pessoa que me acompanhava entrou em contato comigo e insistiu muito para que fizesse um aporte financeiro para mim, para me apoiar. Eu fui contra num primeiro momento, porque eu me senti explorador, sabe? Sim. Eu mesmo que tinha empreendido nessa área, demorei a aceitar que era uma pessoa que estava comprando a minha história, entende? Esse cara fez um aporte
de quase 50 mil reais, acreditando no filme. Falou, cara, eu acredito nessa história, quero que você dê mais uma alavancada nela. Em 3 dias que trocamos mensagens, ele fez o Pix pra mim de quase 50 mil reais. Falou, grava mais algumas diárias aí, vamos evoluindo de pouquinho em pouquinho. Esse cara não tem empresa, ele não é de Cláudio, ele não é de Minas Gerais, ele nunca quis colocar a cara pra bater, sabe? Pra falar, pô, eu apoiei esse cara, nunca. Mas ele acredita na história. Que massa. Entende? Que massa. Então, saber que essas pessoas acreditam junto comigo me motiva a continuar contando isso, me motiva a continuar empreendendo, porque o que você falou muito bem no início, eu tô sozinho nessa. Então, eu preciso fazer a captação, eu preciso fazer o marketing, eu faço a direção. Hoje eu divido o roteiro com o Lucas Lanza. Temos, na verdade, em 3 ali, eu, Lucas Lanza, o Marcelo Borja na direção de fotografia e o Edson Boaventura na ufologia. Mas em todas essas áreas eu tive que empreender. Sozinho. Sozinho, direção de fotografia, roteiro, produção, captação, ufologia, que eu tive que estudar para poder continuar empreendendo, né, com o filme. Então, esse processo, eu acho que ele eu acho que não existe um empreendedor pronto, sabe? Não existe não, cara. Você vai sendo moldado. Exato, o processo vai criando ali. E não sei se eu respondi sua pergunta, que a gente vai emendando Não, tudo sim, aqui. você respondeu. Mas uma coisa interessante é o seguinte: faz uma festa. Faz uma festa, fala que você vai fazer uma festa ali, que o Taberna vai promover uma festa, que vai trazer um DJ brabo, vai contratar um cantor que cobra 500 mil, 600. Amigo, você dá uma voltinha. Você dá uma voltinha aqui, você consegue patrocínio adoidada, certo? Eu te entendo nisso, porque é o mesmo sistema nosso aqui do podcast. Cara, faz um negócio que você fala mal dos outros, que dá barraco direto. Cara, você arruma patrocínio rapidão. Agora, faz um negócio sério, certo? Na hora que você fala assim, ó, a grade de patrocínio tá aberta. Aí a galera fala assim, quanto que é? É X. Ah, cara, eu tô apertado. Aí passa um pouquinho, tem uma festa, pau quebrando. Patrocínio é o dobro do patrocínio que você pediu. A empresa tá lá. Então, eu vejo assim, ó, eu vejo que a galera aposta muito no entretenimento e muitas vezes isso não volta pra ela. Por quê? Passou a festa, Lauro, passou. Certo? Ninguém lembra quem que era os patrocinadores. Pensa quando você pega aí uma empresa que está fazendo algo social e tem 3 patrocínios, 4 patrocínios. Aquilo ali é levado numa geração, bem dizer, inteira. Aquela empresa apoiou aquilo ali. E vou complementar o que você está falando aqui. No nosso caso, que a gente trabalha com audiovisual, é eterno. É para sempre. É eterno. É para sempre. É eterno. Toda vez que alguém entrar para assistir uma entrevista, Eu vou o seu aqui, ó. patrocinador tá Isso, aqui. eu vou dar exemplo daqui, Então ó. você vai cobrar ali uma cota que é vitalícia. Ela não desmancha numa camisa, Não. ela não desmancha num banner, ela é digital, ela é vitalícia. E aí, com o documentário, é a mesma coisa. Inclusive, eu preciso ser justo e agradecer a Priscila da Isoaço e o Sidney da Secote que me receberam. O Cid vai estar aqui. Vai, que Vai. legal. Ele Que vai legal. estar aqui. E eles entrou. Não, e assim, o Sidney, no primeiro momento que eu falei com ele, cara, não, pode deixar, vou olhar de perto isso daí, sabe? Deu uma atenção, porque é o que você falou. Que massa. A maioria das empresas, elas entendem o retorno imediato com a festa, né? Com o instantâneo. Mas na verdade não vem, amigo. Exato, Não vem. exato. Tipo assim, vamos pôr assim, a pessoa não vende o suficiente porque ela deu e a festa acabou. Só que o documentário mundial, quantas pessoas que vão ver isso? Quantas pessoas que vão ver a logomarca ali, que vão pesquisar a empresa? E qual é a empresa de sucesso? É a empresa que pensa no agora ou na que pensa daqui 10 anos? Isso, concordo também. Entende? Então, investir em cultura, ela não tem um retorno instantâneo. Mas aquela empresa, depois de 10 anos, ter apoiado o início de um artista que estourou, isso joga a empresa lá em cima. E você pode ter certeza, o artista ele é grato, porque ele estava começando, e eu falo por mim, as pessoas que me apoiam, que me patrocinam, quando eu tiver maior,
eu vou continuar sendo grato a essas pessoas. O patrocínio é É vitalício. vitalício. Porque é gratidão. O povo do Gatilho Podcast foi um dos primeiros podcasts aqui da região. Tem 20 mil seguidores, eles desfizeram, certo? E é muito amigo meu e tal coisa. E eu trouxe eles aqui. E eles falaram uma coisa, tipo assim, que eu fui parar pra pensar depois. Cara, apoia no começo. Porque depois que você tá grande, não precisa apoiar, não. Você tá grande, você anda com as suas pernas. Mas Sim. no começo é a hora que a gente precisa de apoio, é a hora que a gente Sim. precisa pagar uma energia, pagar uma ferramenta que estragou, né? Então, eles falaram, cara, apoia no começo. É o começo que o empreendedor precisa. O empreendedor precisa de alguém que confia nele, que aposte nele. Crédito, né? De Pra crédito, né? É a mesma coisa de banco. Sim. Banco, se você tiver com o nome limpo, ele te empresta dinheiro. Mas na hora que você precisa dele, que é a hora que você tá com o nome sujo, que você precisa limpar o seu nome e tal coisa, você não tem banco nenhum que te empresta dinheiro. Entendeu? É a mesma coisa. É na mesma lógica. É a mesma Isso aí. lógica. É. E aí, quando você precisa ali do investimento para você colocar o negócio vamos tirar o negócio do papel e colocar ele no mundo, você não tem ninguém te apoiando. Não. Aí estoura-se o Lauro. Aí o Lauro entra, coloca o documentário, né? Explode. Cara, na sua porta que a campainha vai me incomodar, entendeu? De tanta gente te querendo te patrocinar, irmão. Você não precisa mais, não. Agora você já Sim. foi, entende? E se você precisar, como se diz, se o patrocínio é 60? Não, agora é 600. Ah, mas não era 60? Era 60 lá atrás, irmão, que eu tava, tipo assim, precisando daquilo ali, né? Então, isso aí é uma dificuldade que a gente tem, né? No De fazer a empreendedorismo. pessoa entender que o investimento é a longo prazo. O retorno é a longo prazo, né? Só que É durante isso. esse longo prazo, Ele já acontece. né? isso, ela tá sendo vista Sim. com o seguinte, tô apoiando uma causa X, uma causa Y, né? Então, essas perguntas, quando a gente pergunta aqui, por que as pessoas levam em brincadeira e tal coisa, às vezes o empresário, ele leva do mesmo jeito. Não, isso não vai dar em nada. Amigo, pra olhar a quantidade de gente famosa, certo? A quantidade de canal, de podcast, de gente que fala disso. Agora, imagina a sua empresa aqui, Gozen tá aqui, nós conversando aqui, nós estouradão, a sua empresa aparecendo aqui, cara, quem me apoiou foi o AcionaCast, me apoiou lá no começo. Se não fosse esse E povo... quem apoiou o AcionaCast? É isso aí, Não é isso aí. É foda, mano, é É foda. corrente. E assim, só te complementando mais uma vez, o Taberna é prova disso. Quando a gente começou, as pessoas criticavam cerveja artesanal em Cláudio e ainda desmerecia o claudiense. Falar, claudiense não... Claudiense não fala claudiense, né? Fala povo de Cláudio. Povo de Cláudio, isso mesmo. Não, povo de Cláudio não tem tino para beber cerveja artesanal. Nem sabe beber. Povo de Cláudio, 6 torneiras, 6 estilos de chopp. O povo de Cláudio não bebe isso, não. O povo de Cláudio não gosta disso. E aí? Estamos aí há 6 anos. E aí? Entendeu? A quantidade de rótulos que a gente já rodou lá prova que o diferente também funciona, sabe? Sim, com certeza. Vamos só construir aqui, Lauro, para quem tá entrando aqui agora, vamos pôr assim, cara, o que esse povo tá falando e tal coisa. Constrói aí a lenda da Serra do Ouro fala. Quem é a mãe do ouro, como surgiu, o que falam, constrói essa história aí de um jeito assim, palpável para a pessoa entender direto ao ponto. Nós não temos uma versão oficial ainda, porque a pesquisa não acabou. E não sei se teremos um dia, né? Eu costumo dizer que o documentário Serra do Ouro Fala está trazendo mais perguntas do que respostas. E essa é a intenção, porque a pergunta ela te move, ela tira você daquele lugar. Eu quero que o meu documentário faça com que as pessoas saiam questionando mais as coisas, mais a vida, sabe? Que não sejamos quadrados, que consigamos pensar fora da caixa. E aí, a Serra do Ouro Fala tem várias versões. Num contexto geral, existe um ouro escondido lá na serra, no alto da serra, naquela parte que faz... Cada um fala num lugar. Tem um que fala que é num IP amarelo que tem lá, outro fala que é na fazenda, mas num contexto geral, se for para fazer uma média de todas as histórias contadas até agora, estudadas pela produção, naquela voltinha que a serra tem, para quem não sabe qual é a Serra do Ouro Fala, no antigo fórum, ali na Rua Amapá, aquela serra. Nós temos aqui a Serra do Barão, que é a Serra da Torre, a serra um pouquinho mais afastada. Ela lembra o Pão de Açúcar, assim, muito mal, mas aquela voltinha. Na do meio, o ouro está escondido ali. Existem várias versões de quem escondeu esse ouro lá. Uma delas
é de que foi um homem chamado Luminato. Ele tinha uma fazenda em Carmópolis, essa fazenda existe lá. Outros dizem que foi o irmão dele, João José da Cunha Santos, que escondeu esse ouro lá. Mas também em comum com essa história era de que foi escondido por escravos e os escravos foram mortos para que ninguém soubesse onde o ouro foi escondido. Tá? Lembrando que isso é uma média das versões, mas cada uma tem uma abordagem. E tem a Mãe do Ouro, que ajuda a proteger esse ouro lá. E a Mãe do Ouro, em algumas versões, ela pode se tornar o próprio tesouro. Como você mesmo disse, se você cortar, jogar o sangue nela, ela cai e vira ouro. Outras versões dizem que se você conseguir fazer isso, você vai ser direcionado por ela até o ninho onde ela dorme e que lá tem um tesouro. Na abordagem ufológica, a Mãe do Ouro é uma sonda. Na abordagem ufológica, as confusões mentais, os desaparecimentos, as confusões mentais, os desaparecimentos que acontecem na Serra do Urufala são abduções. Então, no documentário, é isso que a gente trabalha. A gente traz... Se conta-se também que, né, eu vou acrescentar um pouquinho aí, não sei falar o nome do cara, mas ele foi transportado de um ponto no outro através, conta-se que foi um vento, né? Mas Sim. vocês têm uma outra versão, depois você até fala aí. E a parte do ouro que está colocado lá é que tinha extração de ouro embaixo, né? Que é verídico isso, até não vou falar o nome aqui para não expor ele, mas o pai de um rapaz aqui em Cláudio, ele extraía ouro e ele foi uns que cavou muito, muito lá, através do ouro, cavou lá e cavou em vários outros lugares, que eles tiraram o ouro dali, como na época não tinha para onde levar e como era muito ouro, o fazendeiro fez todos os escravos subir e colocar o ouro num lugar só. Depois de todo o ouro colocado lá, ele matou esses caras para ninguém roubar ele. E assim virou uma lenda e virou aquele negócio de que não dá para acessar e tal coisa. Fala aí se eu falei demais ou não. Não, é isso mesmo, assim. Tanto que essa versão que eu trouxe é uma média de todas as versões. Mas tem essa história. Inclusive, eu gravei uma senhora que o pai dela trabalhava para o filho do fazendeiro que escondia o ouro lá. Que bacana, então, ela hein? conta Ó. que o pai ia com... Eu não lembro o nome que ela dá, mas para os balaios... herança. E aí, ela não chamava ouro ou tesouro, ela falava herança. Ele ia guardar as heranças lá. E aí, o filho, né? A herança do pai. Isso vai em direção a outra versão, que é de que foi dividida uma herança de um padre, que foi pai de 2 filhos, e que dividiram 2 baús de pedra de ouro, joias, ouro em pó, entende? Uhum. Diversificado, ouro de formas diversificadas. Então, você vai juntando os relatos assim, você vê que muda, realmente, porque são anos, às vezes a pessoa não teve contato direto e tudo mais, mas a essência da coisa vai ficando. É um garimpo mesmo que a gente tem que fazer, né? Vai saindo muito cascalho, mas você vai vendo que no relato ali brilha uma pedrinha que você separa. Quando você vê, você já tem uma corrente de ouro montada. Por isso da importância do documentário. Da importância do documentário. Inclusive, cria-se uma nova área que pode ser explorada em Cláudio, que é o turismo. Sim. O turismo ufológico, as pessoas querem vir conhecer a Cláudio. Eu fiz um evento em São Paulo, agora em janeiro, e aí as pessoas falaram, cara, eu quero ir para Cláudio, como que eu faço? Como que eu vou até a serra? Nós não temos uma estrutura turística pensada elaborada. Você é empresário que não sabe onde investir, além do meu filme. E o documentário, ele coloca-se esse turismo em Cláudio. Puxar até um viés aqui, você possivelmente você já fez isso. Se você puxar o mapa de Cláudio no Google Maps, aparece bolinhas vermelha.
essas bolinhas, a TV Alterosa, ela veio para cá através dessas bolinhas, que isso é de muitos anos e chegou uma hora que isso explodiu. Sim. Explodiu e aí todas as TV veio para cá e uma das bolinhas é lá, aí tem várias outras serras aqui que tem e você puxa e a bolinha tá ali. A Google disse que foi um erro técnico, né, lá, Isso. eletrônico, não sei, que foi um pixel lá que marcou, mas Mas é uma série de coincidências, né, porque na Serra do Urufala, logo ali, lá, logo. pode ser uma coincidência? Pode, mas todas as outras, então, também são, né? Sim. E quando a gente levou a TV Alterosa lá, até eu te falei, você puxou lá a matéria lá, foi com o Praxés, um dos nossos patrocinadores aqui, do podcast, da SonaCast. Até depois eu te conto em off o que aconteceu, porque na hora a TV Alterosa a gente rodou ali a serra, ali o pé, a gente não chegou aí no cume, e acabou que na hora não aconteceu nada, mas depois de uns dias, sim, algo aconteceu. Eu te conto isso em off, só pra gente não se alongar muito aqui. Mas a TV em si, a TV Alterosa, em si ela foi pra curtir um pouco. Que aí ela até pegou um cara lá e a gente tava lá, a gente viu toda a cena, e eles não quiseram ir no cume. A gente queria ir no cume, levar eles no cume, eles não quiseram, aí eles filmaram o que eles queriam e desceram e pronto, acabou. E dali, depois disso, a gente não teve relato de mais ninguém interessado, até eu descobri que você tem toda essa parte do documentário. Isso aí, amigo, isso aí coloca Cláudio, porque Cláudio, na verdade, quando você fala que mora em Cláudio, eu conheço vários países através da minha profissão, quando você fala assim, onde você mora? Cláudio? Não, seu nome não, não, a cidade chama Cláudio. Não, não é seu nome. Amigo, peraí, a cidade chama Cláudio, foi um escravo que fundou a cidade. Você tem que ficar contando o caso pra pessoa coisar. Então acaba eles curtindo com a cara da gente, né, menino? Tem muito isso, através do nome da cidade, mas isso põe Cláudio, cara, no mapa de uma certa maneira. E o turismo, esse tipo de turismo, ele é muito forte. Não, com as redes sociais, sabe, o turismo cresceu demais, porque todo mundo quer fazer uma foto. E Cláudio tem um pôr do sol diferenciadíssimo. Top. E quem vem para Cláudio com turismo ufológico quer olhar o céu à Sim. noite, porque nós temos relatos à noite e nós temos relatos durante o dia Você também. já foi no pé da serra daqui pra lá de noite? Na noite, já, à tardinha. Cara, é incrível a visão, assim. Então, é uma área que pode ser muito explorada em Cláudio, a área do turismo, e que beneficiaria toda uma cadeia, entende? Então, investir no meu filme, a pessoa fala, como que uma fundição vai receber dinheiro por causa do filme dele? Cara, a quantidade de cliente que eu conheci das fundições daqui de Cláudio, que fala assim, não, eu vou lá para Cláudio, que é fundição, que não sei o quê, sabe? Que já conhecia às vezes a fundição, mas não conhecia a história. Eu gravei sobre esse evento que eu fiz em janeiro desse ano, eu me surpreendi. Eu não imaginei que o caso Cláudio, que eu estivesse tão conhecido. Quando eu cheguei lá, a minha mulher foi depois, eu estava sentado e aí isso já estava acontecendo há um tempo das pessoas virem para tirar foto comigo. Eu dei autógrafo lá, autografei livros e tal. Então, a minha mulher chegou depois, ela não pegou esse primeiro burburinho que foi quando eu cheguei. E aí, um cara veio e falou, e aí, Lauro, beleza, não sei o quê, não. Aí minha mulher, quem que é? Eu falei, não sei, nunca vi. Passou um pouquinho de outro cara, e aí, Lauro, não sei o que, posso fazer uma foto? Porque as pessoas chegam falando como se me conhecessem, Sim. como se conhecessem É o Cláudio. poder da internet. O poder da internet. E aí as pessoas criaram um carinho pela cidade de Cláudio, um carinho por mim, um carinho pela Serra do Urufala. E o claudiense, não. Uma coisa que eu posso falar assim, com autoridade mesmo, porque eu sou dono da agência 3X, a monetização hoje, com o apoio desse que a gente está falando, tanto documentário e apoio de uma coisa um pouco séria, isso é muito mais forte, Lauro. Você consegue monetizar isso muito mais do que você ter um patrocínio numa festa badaladona, vamos pôr uma Divina Expo, certo? Por quê? Quantas pessoas que vão conhecer a história da Serra? E quem está por trás da Apoiando? Certo? Sim. Vamos usar o nome do Sidney. Vamos pôr Secote.
Secote tá apoiando. A pessoa, ela vem pra cá através da história, Sim. mas ela quer conhecer a Secote, porque apoia-se A arte, e a a arte, cultura, a né? cultura. Ela quer conhecer a cidade, certo? Então ela gasta-se o dinheiro dela aqui, isso é bom para a cidade. A Secote fica conhecida, né? Fica conhecida assim, mundialmente. Sim. Aí outra pessoa chega e fala, cara, qual foi o seu primeiro apoio? Secote. Não, e vira o efeito do toque de Midas, né? Porque a Secote, usando ela como exemplo, ela sendo uma apoiadora cultural, ela agrega valor para a imagem dela. Sim, porque você está Quem consome apoiando. cultura, seja empresa ou seja CPF, são pessoas, são empresas de valor, entende? Você não vê aí uma empresa de valor com um jingle ou com um bordão ali que não seja de valor, né? Que tenha uma cultura ali. Você não vai colocar qualquer coisa lá. Então você vai apoiar qualquer coisa, qualquer evento, entende? É a imagem da empresa, A né? imagem da empresa. O seu cliente, quando assistir o meu filme e começar lá, Secote, Isoaço, apresenta, Serra Douro Fala, eu tenho certeza que ele vai olhar para sua empresa com outros olhos. Sim. Porque é uma empresa É que isso aí. entende de arte, entende de cultura Cultura. e fomenta. Isso, é Entende? cultura. É diferente da pessoa falar assim, mas eu não acredito. Amigo, não é o que você acredita. É você tá apoiando a cultura. Sim, Certo? É igual livro, né? O Sim. cara vai escrever um livro, amigo, ele não acha um patrocínio. não. Não acha um patrocínio, cara. Livro, que não sei o quê. Aí quando você acha um patrocinador que patrocina e aquele livro ali, vamos pôr assim, bomba, Sim. cara, a empresa tal apoiou o livro de Ciclano, Sim. certo? Isso é pra sempre, Pra Lauro, sempre. pra E sempre. como eu disse, não é um projeto que vai ser engavetado. Nós temos 2 distribuidoras com interesse manifestado real de compra do documentário. Então, devido à temática, ela é muito mais valorizada lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles valorizam muito mais a Sim. temática ufológica, tanto que está sendo discutido no Congresso Nacional. Isso mesmo. Criaram um órgão, uma instituição para pesquisar esses fenômenos. Eles discutem isso de uma forma muito mais séria. Imagina eles consumindo o meu filme, Cara, que é o que já acontece com os vídeos, com os podcasts e tudo mais. Ele vai consumir a sua marca, a sua empresa. Ela vai ser conhecida Ela vai ser através conhecida. do filme. Quando verem o seu logo, falar, é o cara que apoiou o filme tal. Eu quero entendeu? conhecer esse cara. Exatamente. Esse cara foi fundamental. E aí, qualquer outro, que eu tava dizendo sobre o toque de Midas, né? Que onde toca vira Uhum. ouro. Qualquer outro lugar que a sua empresa tocar, vai virar ouro. Sim. Cara, Entende? a cultura antigamente, certo? Era tipo o que o seu pai falava, a sua avó, menos artista, né? Não era bem visto. Hoje em dia se mudou tudo, Laura. Sim. E isso tem um poder grande, vamos dizer assim, muito grande. E empresas estão olhando muito isso. Vamos supor que ela patrocina todo mês e ela para de patrocinar. Aquele conteúdo que já foi, não tem como você tirar a Sim. logomarca dela. E às vezes, no futuro, uma estourada no futuro, e ela nem tá te pagando ainda, mas a logomarca dela tá lá no começo. Ela explode no começo. Vou te mostrar como que o retorno de investimento na cultura, ele acontece antes mesmo do próprio investimento. Nós citamos 2 empresas aqui. Sim. Nenhuma me pagou. Nenhuma me patrocinou ainda. Isso nós Mas não consegue tirar. Exatamente. Secote e Isoaço. As 2 me receberam. As 2 estão estudando a possibilidade, fazendo um esforço. Parece que diminui quando a gente fala fazendo... que eles estão pesquisando, né? Uhum. Maneiras de fazer isso. É burocrático, dá trabalho, por isso que ninguém quer apoiar. Então, eles disponibilizaram um profissional para entender como funciona esse processo, entende? Falou, não, a gente acredita em você, a gente acredita na sua história, a gente quer contar. Eu não devo ser grato a essas pessoas? Você é doido. Só desse te receber, amigo. Não é verdade? No contexto que nós está. O retorno acontece de imediato. Antes do filme estar pronto, a gente está falando da Secote e da Isoaço aqui. E nós não conseguimos tirar isso depois. Eu não consigo fazer esses Não. cortes e tirar eles. Isso é investir.
em cultura. É isso aí que é, tipo assim, que é Empreender em cultura. É empreender em cultura, entendeu? É empreender em cultura. É por isso que eu falei antes aí atrás, é mais fácil a pessoa falar assim, não, eu vou financiar aquela festa ali, porque aquela festa vai vir tanto, vai vir, sei lá, 30 mil pessoas e vai ver a minha logomarca. Mas qual a certeza que aquela empresa tem que 30 mil pessoas vai comprar o produto dela? Nenhum. Nenhum, né? E aí, dessas 30 mil pessoas, daqui 15 dias, pergunta a ela quais eram os patrocinadores. Não, Entende? e Ela não quais vai lembrar. lugares essa marca chegou? Quantas cidades essa marca chegou? Isso. Porque pela internet você não tem limite. Não tem limite. E outra, ali você é um patrocinador, às vezes, de uma festa. A marca sua, ela tá entrelada à bebida? Não. Ela tá entrelada em... Vamos falar de cigarro. Tá entrelada em cigarro? Não. Na festa, rola tudo, né? Agora, se a sua marca tá entrelada na cultura, ela tá entrelada, arraizada Sim. à cultura. Certo? Então, é mais forte? Se a marca tem um valor, tem um pilar, isso vai fazer diferença, Sim. né? E isso vai ser lembrado, igual você falou, a internet, isso se propaga, a gente não consegue, depender do um efeito borboleta, depender né? do nosso Infinito. conteúdo, nós não conseguimos tirar aí da internet mais. Não. Nós tira o que a gente pôs, mas alguém copiou e postou isso em outro lugar. Sim. Eu tenho vídeo meu de 3 milhões de visualização, mas eu tenho vídeo meu de quase 5 milhões em outra postagem de uma outra pessoa que colocou. Eu fiz uma conta no TikTok por conselho de um amigo. E aí, quando eu fui fazer, já tinha vídeos meus no TikTok, das entrevistas que eu gravo. Já tinha, assim, vídeo com visualizações consideráveis, Sim. perfil com vários cortes meus. Eu falei, cara, a gente realmente não tem controle sobre isso na internet. Então, imagine se eu estivesse usando uma camisa com o logo da Secote ou da Isoaz. Então, é isso aí. Entendeu? É esse ponto que nós estamos batendo aqui. Já tem uns 10 minutos para a galera do outro lado entender esse processo, como você monetiza hoje em dia. Hoje em dia, quanto mais você é visto e visto com valor e com pilar, cara, você monetiza de vários jeitos. Você pode trazer compra para sua empresa, você pode trazer valor para sua empresa. Sim. Às vezes você pode fazer uma importação da sua empresa ou exportação através de uma logo na camisa. Essa camisa minha com a SonaCast aqui, amigo, isso aqui não tem como Sim. tirar depois. O Taberna vivencia isso. As pessoas têm uma afeição tão grande e receberam tão bem o nosso logo que em qualquer lugar que as pessoas veem os 3 xizinhos ali ou o Viking, as pessoas chegam e falam. Né? Ah, cara, vi os 3 X ali, o que significa? Não tem significado, é identidade visual. Identidade visual, é isso aí. Eu criei alguns signos, mas ele nasceu antes. Sim. O Diego criou os signos dele, mas nasceram antes. E o Viking é a mesma coisa. Onde tiver um Viking, as pessoas sabem que tem coisa de qualidade. Isso aconteceu na Expo Cláudio, a gente participou lá e as pessoas chegavam e falavam, até que enfim uma cerveja boa. Que Entendeu massa, como é que massa. virou valor? Sim, vira valor. E a gente acredita muito nisso. O Taberna sempre patrocina. Inclusive, a gente nem patrocinou aqui, né? Agora é hora. Agora é hora. Mas, já aproveitando, né? já. A gente patrocina time de futebol, atleta, artistas, cara, de tudo, modelo. A gente já patrocinou tanta coisa e isso agrega valor pra gente, mas a gente patrocina aquilo que a gente acredita, sabe? Isso aí, valores Pessoas, e pilares que a gente acredita. A gente não vai apoiar só pela mídia que vai gerar ali, não vai se importar com ela, né? Com a imagem que está sendo construída, a gente se importa. Então a gente patrocina um time legal, a gente patrocina um artista legal. É escolhido. E esse retorno vem. Vem, mano, vem. Porque quando você vende qualidade, o seu logo vira sinônimo de qualidade. Sim. Se hoje o Taberna começar a vender roupa, as pessoas vão comprar porque sabe que vai ser de valor. Vai ser de qualidade. Você já criou aquele Exatamente. Então, por isso a minha preocupação em não fazer um filme de 60 mil reais. De fazer um filme de quase 1 milhão. Sim. Porque quando eu voltar para fazer o próximo, as pessoas vão saber que eu tô fazendo uma coisa de qualidade. Top, mano. Lauro top. Miguel e qualidade sempre vão caminhar juntos. Show de bola, show de bola. Top demais. Qual a sua estratégia se caso, vamos pôr assim, essas 2 empresas só entrar? Certo? Quantas empresas você precisaria para fechar a sua grade para você falar assim, não, agora vai até o fim? Eu preciso cumprir um mínimo
de captação, que eu não me lembro agora a porcentagem, mas ela é alta, é próximo ao 100%. Então eu preciso atingir esse valor para... Eu até posso começar a produzir acho que com 30% captado já, mas é arriscado e nem é aconselhável, porque Arrisca você parar. para de novo, aí você prejudica a empresa. Então eu jogo muito transparente, eu vou fazer quando eu tiver o 100%. Tá, e quando você tiver esse 100% seu, depois um pouquinho, nós chegou aqui nessa mesa aqui e falou assim, cara, beleza, tô aqui, ó, eu te apoio. Quanto tempo que você acha depois que você concretiza esse documentário? Para ser aprovado, eu preciso apresentar um plano de execução. Eu já tenho todos os gastos aprovados pelo Estado de Minas Gerais, comprovando que eu vou gastar o dinheiro desta maneira. Então, a empresa não vai transferir o dinheiro para a conta do Lauro, e o Lauro depois só vai entregar o filme. Antes de ser aprovado, eu tive que entregar um planejamento. Eu tenho uma planilha de gastos, eu tenho planilha de equipe, eu tenho a apresentação do projeto em vários textos. É como você criar um TCC, sabe? Caramba, Você mano. precisa falar sobre o que é a história, como você vai contar, quais são as técnicas de gravação que você vai utilizar, quais são as pessoas que vão trabalhar com você, quanto elas vão ganhar, por quanto tempo elas vão trabalhar. Requer um gerenciamento de pessoas e de recursos imenso. Você tem que prestar conta, então. Eu tenho que prestar contas antes e depois. Pô. Eu tenho que falar, olha, vou gastar desse jeito e depois, olha, gastei assim. Neste cronograma, em 6 meses o filme está concluído. 6 meses. 6 meses. Show. Cara, só isso aí que você falou agora já pega uma empresa que às vezes fechou a porta pra você. Cara, a porta já se abre. Sabe por quê? Você tem que prestar conta. Tem que prestar Entende? conta. Você não vai gastar o dinheiro do jeito que você Não. quiser. Você já provou como que você vai fazer. E eu, particularmente, eu não sabia que você tinha que prestar conta desse jeito. E possivelmente a empresa do outro lado também não. Ela achava que ela ia pôr o dinheiro na sua conta e, tipo, Não. você ia fazer o que desse na teia Não. e pronto, acabou. Não. Você precisa dizer antes mesmo de ser aprovado. O Estado avalia o seu projeto, avalia a sua equipe, avalia você e aí diz, olha, você tem capacidade de contar essa história, a sua história tem valor comercial e cultural, nós acreditamos em você. Então, as pessoas pensam, mas é dinheiro do Estado que está sendo colocado na mão de artista. Não, o Estado está investindo em mim. Porque o que as pessoas não sabem é que depois, quando eu for vender o filme, então eu ganho dinheiro para fazer, enquanto artista, mas quando eu for vender, o Estado é meu sócio. Ah, é mesmo? 50%. Pô. Se eu vender o filme por 1 milhão, 500 mil é do Estado. Então é uma forma que o Estado tem de colocar o dinheiro na pessoa como fomento, como investimento. Entendi. Ela não tem a certeza do retorno, Pô, mas esperteza. ela tem toda uma estrutura montada para minimizar esses riscos. Entende? Muito. Então, depois top esse de trem. feito o filme, eu vou para uma distribuidora, vou vender e durante 7 anos, todo o dinheiro que eu fizer em venda deste filme, o Estado recebe de volta 50%. Ela pode lucrar. Ela está investindo quase 1 milhão de impostos, mas ela pode triplicar isso daí. E Posso eles, fazer 3 milhões. e eles têm um estudo, né? Eles têm Sim. uma galera que Sim. estuda. Cara, estuda Sim. isso aí, vê se isso aí vai dar dinheiro. Se der dinheiro, nós põe. Investidor. Não Investidor é conta de de jeito. boteco, Não é sabe? conta de boteco, é. Não é. Bem lembrado. Não é conta de boteco. E, Lauro, já finalizando aqui o AcionaCast, próximo passo é esperar fechar isso, né? Mas até fechar a parte do patrocínio, quais são os seus próximos passos aí para você ir se ajeitando até isso concretizar? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui é trabalho. Sim. Eu tô aqui me vendendo. Eu pensei que você ia falar isso, viu? Cara, eu falei, ele vai falar isso. Eu tô aqui me vendendo como profissional. Tô aqui vendendo os meus produtos. Tô vendendo a minha empresa. Tô vendendo hambúrguer. Tô vendendo chopp. Porque marketing é isso. Marketing, isso. Aparecer é se vender, sabe? Só é lembrado quem é visto. Aparecer em lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Exatamente. Se você for visto num prostíbulo, você não vai ter uma boa reputação. E você não vai valer... Não. Então eu quero aparecer em bons lugares. E aqui é um bom lugar para aprender, para aparecer. Porque eu sei que quem vem aqui são pessoas que você admira, são pessoas que você busca por uma história legal. Então ser convidado é uma honra, sabe? Muito Assim, bacana. eu fico grato por isso. E aproveito a oportunidade para vender, porque eu sou empreendedor. Lógico. Tô vendo a oportunidade aqui de vender o meu peixe, o meu hambúrguer. Vou vender meu hambúrguer. Tô Lógico. vendo a oportunidade de vender meu filme, eu vou vender meu filme. Eu faço isso no Taberna.
Eu atendo um cliente, eu vejo que ele tem uma empresa em Minas Gerais que contribui muito em ICMS, eu vendo meu filme, entende? Mas quando eu tô num podcast falando sobre o meu filme, eu tô vendendo hambúrguer, tô falando do Taberna. Quem vem a Cloud, vem conhecer o Taberna. Aconteceu um episódio engraçado uma vez, vieram umas pessoas de Belo Horizonte para me conhecer. E aí não sabiam onde eu morava, vieram para a porta do Taberna, o Taberna estava fechado e ficaram como ponto turístico. Ficaram tirando foto lá, depois foram lá para a porta de casa. Descobriram através de lá que eu morava lá, ficaram lá até eu descer para tirar foto comigo. Que Isso aqui em massa. Cloud, Então, essas oportunidades de empreender, a gente deve aproveitar, sabe? Sim. E eu não desperdiço. É o que eu sempre falo aqui. São 3 coisas que não voltam atrás. É a palavra lançada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Isso não Exatamente. volta atrás. Você falou. Não Exatamente. adianta consertar. E a flecha você lançou, cara, você não consegue mais parar ela. E a oportunidade que você perde, nunca mais aquela oportunidade, daquele jeitinho, desenhado, bonitinho, daquela coisa, com aquela energia, não volta. Exatamente. E E a oportunidade para mim é viver. A minha flecha é a minha palavra, e assim eu vou fazendo tudo o que eu quero, tudo que eu tenho vontade, porque é o que eu acredito. Então, se eu tô fazendo um filme, show de bola, show de bola. Qual o conselho que você dá para esses aspirantes a empreendedores, mas empreendedores na parte do documentário? Porque do mesmo jeito que existe um Lauro Miguel, existe vários Lauros Miguel. Certo? Às vezes eles estão construindo um documentário de um carro, construindo um outro documentário de uma outra cidade que tem, vamos pôr também, vamos pôr assim, não, a mesma base não tem. Ouro Fala, ele é único, né? Mas a mesma base, o cara tá desanimado lá do outro lado, tem pessoas falando dele, tá desconstruindo ele, que, vamos pôr assim, ó, querendo ou não querendo, você se expõe. E você tem que estar preparado psicologicamente, né? A gente, como empreendedor, a gente tem estratégia. A gente tem estratégia por trás. Mas a gente tem que estar preparado psicologicamente para pôr essa estratégia em ação. E às vezes tem muitas pessoas com as mesmas bases suas, a mesma força, a mesma ideia, a mesma ideologia, porém, estão trancados, com medo de sair de casa. Certo? Sim. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? Essa semana, inclusive, eu passei por um episódio que mexeu muito comigo, porque não é fácil, você sabe, ser chefe de família e empreender não é fácil. Por vezes você se vê numa situação muito estreita, onde você tem que decidir entre manter a qualidade de vida da sua família e arriscar no seu negócio. Então, empreender não é ser irresponsável. Sim. Você precisa entender quais são os seus limites, não é apostar tudo que você tem, não é casa de apostas. Você vai estudar e você vai investir tempo, energia e muito psicológico. Se você não tem, você vai desenvolvendo uma inteligência emocional muito grande. E essa semana eu passei por uma situação que mexeu muito comigo, onde uma pessoa muito próxima a mim veio dizer que eu estava louco, sabe? Que eu tinha ficado louco. E essa pessoa não falou no deboche, não veio, olha, você precisa se tratar, você tá louco por investir nisso. Durante tanto tempo, de uma forma tão intensa. Eu pisei com o pé no acelerador. Eu tirei o pé e falei, será que eu piso no freio ou acelero? Eu avaliei as minhas circunstâncias, eu avaliei os meus ganhos e eu vi que eu tô louco, mas eu tô louco assim, com orgulho, sabe? E pisei no acelerador porque eu não sou irresponsável. Eu nunca deixei faltar nada para minha família, eu nunca coloquei a minha empresa, o Taberna, que é o que me mantém para empreender enquanto cineasta, eu nunca coloquei em xeque o Taberna, nunca coloquei em xeque a saúde e o bem-estar da minha família. Então, eu soube ponderar. Um conselho maior, saiba ponderar os seus limites, sabe? Sabe assim, o Elon Musk, o Steve Jobs, eles não leram o livro deles. Eles não se inspiraram na história deles. Eles construíram a própria história. Quem está começando a empreender deve ter algumas boas referências, mas não copiar, sabe? Absorve o que é válido para você. Nem todo mundo é tudo bom, nem todo mundo é tudo ruim. Yin Yang, né? Aquele símbolo oriental.
A gente tem um pouco de coisa ruim, a gente tem um pouco de coisa boa, e saber aproveitar isso em qualquer área da sua vida é o que vai te fazer uma pessoa de sucesso. Eu tenho amigos de todas as classes sociais, de várias culturas, eu converso com todo tipo de gente. Você vai me ver conversando com um morador de rua, em situação de rua, você vai me ver conversando com um hippie, ou com um empresário de sucesso, com artista, com bolsonarista, com esquerdista, com gente de todas as áreas, porque eu aprendo com todas elas. Cada um tem uma coisa boa que eu posso aproveitar. E o que não é bom, eu não vou jogar na cara dessa pessoa, só não vou usar. Então, você que está começando a empreender, entenda que a vida é uma feira. Você não precisa comprar todas as frutas, todos os legumes que estão te vendendo. Você pode escolher o melhor tomate, o melhor caqui, a melhor melancia e por aí vai. Então, dentro da sua feira, você vai montar a sua melhor sacola, sabe? Não queira copiar a sacola do outro na feira. Cara, que massa, cara, que massa. E quando você falou da pessoa em si, sempre é assim, né? É os mais próximos Sim, que afetam mais sim. a gente, né? E quando você pisou no acelerador, irmão, vai fundo, porque se eu tivesse escutado as pessoas próximas de mim, eu estaria trabalhando para os outros até hoje, eu estaria trabalhando em serviços normais, Sim. certo? Porque Você não estaria fazendo o que você não, gosta. de jeito Né? nenhum. Não é que é melhor ou pior, é questão de ser o que você gosta de fazer. Eu não tenho aptidão para fazer as coisas que você faz. Não tenho. Eu lembro eu lembro quando você, nessa mesma época da Twister aí, você tinha Eu fazia aerografia. aerografia. Eu não tenho esse talento. Se eu fosse te desenhava no copiar, capacete. Eu ia me ferrar, porque eu não tinha esse talento. Você tinha. Você tem, né? Você não perdeu esse talento. Não é. Entendeu? Então, saber avaliar o que é bom de uma pessoa e o que é bom de outra, o que te serve, na verdade, eu acho que é a famosa case de sucesso, sabe? Não ser igual a todo mundo. E é o que sempre esses cases de sucesso tá falando, né? Seguinte, você quer me dar conselho? Não, eu tô aqui pra te dar um conselho. Quem é você? Você é quem? Quais são os seus resultados? Você tem resultado? Não, não tem. Então você não pode me dar conselho. Quem pode Não. me dar conselho é a pessoa que tem resultado. Exatamente. Quem fala muito isso é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal fala, cara, eu respeito o resultado. Se você tem resultado, senta na minha mesa e eu vou te escutar. Se não tem resultado, irmão, vai aprender, vai ter resultado, depois você me chama pra conversar. Mas você tem que ter um resultado maior do que o meu. Se você não tiver, então, aí não tem conversa. E o documentário, cara, ele já é um sucesso, Lauro. Já é. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu vou trazer o Lauro, vamos pôr assim, a gente já fomenta, né? Não, ele vai aceitar e tudo. Vou trazer ele porque é um empreendimento diferente, Sim. é um negócio muito forte para Cláudio, é um negócio existente em Cláudio, não é um folclore. A gente tem prova, né? A polícia garante que aconteceu. Então, tem prova. É coisa que eu te falei, vai ali no Bela Vista ali, ó, Sim. conversa com meia dúzia de pessoas ali perto da casa do meu pai, só ali você pega cada depoimento surreal. Ó, só dentro dessa área de ufologia, para as pessoas terem como mensurar isso, todo mundo já ouviu falar no ET de Varginha, no caso de Varginha. É um caso que ganhou... E Varginha não era famosa igual é hoje. Ela já teve os seus booms e tal, mas agora fizeram um documentário, um americano veio para o Brasil para gravar sobre o caso do ET de Varginha. Os ETs de Varginha. Na verdade, não é um ET que apareceu lá. Mas lá, nessa história, a gente não tem nenhum documento que comprove que aconteceu. São muitas evidências baseadas em relatos, em acontecimentos que vão dando veracidade a esse episódio. Cláudio não. Cláudio, nós temos relatório de 4 páginas, boletim de ocorrência, 3 fotografias, os policiais estão vivos. Sim. Eu já gravei 3 policiais. Então, imagina se o caso Varginha hoje sai um militar garantindo que viu a criatura. Ou se... Sim, tem Varginha, perto de Varginha ali, onde o povo vai muito lá, que tem as cachoeiras lá. São Tomé? Santo Tomé é outro lugar. Explora muito bem o turismo. Não é? É o forte dali, é o ganha-pão daquele povo ali. Gente, tira o turismo dali. Cara, ali é pequenininho.
Ali não tem Sim. indústria igual aqui É tem. uma cidade nova, né? Acho que tem 60 anos, parece. Isso. E por que que isso não pode acontecer em Cláudio? Entende? É o que a gente fala assim, santo de casa não faz milagre. Eu, para me ser conhecido, eu tive que morar fora. Eu Sim. morei fora, aí eu voltei para cá, aí eu fui bom. Mas enquanto eu era daqui, cara, eu só era mais um. Então, Sim. o Jesus não fez milagre na cidade dele. Então, santo de casa não faz milagre. Mas por que não faz, gente? Por que a gente não pode mudar isso? Faz, mas eu acho que não é reconhecido. Não é reconhecido. Porque eu sou muito orgulhoso das conquistas culturais que eu tive em Cláudio. Tudo que a gente faz também com o Taberna, né, nos investimentos de patrocínio, nos espaços que a gente abre, por exemplo, toda segunda-feira, a gente posta uma poesia dos nossos clientes, eles podem enviar lá para o Taberna. Quem quiser enviar poesia lá para o Taberna, a gente vai publicar na nossa página. Então, a gente está sempre fomentando cultura, fomentando arte, fomentando coisa boa. Acontece é que, muitas vezes, é o que você falou, a coisa ruim ganha uma proporção maior, Muito sabe? maior. Mas eu acho que a gente faz milagre. Olha o que você está fazendo aqui, Não, sim, né? sim. Mas O vou que eu assim, estou fazendo, mas você... as pessoas Não- não rezam para esse santo que faz milagre em casa. Isso, é isso aí. Porque, Não é? tipo assim, eu aprendi ao longo do tempo, eu sou coach formado, tem muito curso, eu investi muito em mim, entende? Então, eu larguei de investir em carros, em casa e Sim. investi em mim. Que isso, na minha visão lá atrás, hoje em dia eu tô colhendo frutos disso. Mas, assim, se você focar, esperar vamos pôr assim, você ter o reconhecimento, você não tem. Então, você tem que preparar psicologicamente para você mirar num lugar, mas acertar um Sim. montante, que é igual você. Você é muito É. conhecido, muito famoso no Brasil inteiro. Cláudio agora vai conhecer o Lauro. Sim. Cláudio agora vai começar a pesquisar quem é o Lauro fora da taberna. E sabe por quê? Durante muito tempo eu senti vergonha disso, você acredita? Mesma coisa, mano. Mesma Mas coisa você é minha. artista e tal. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de às vezes chegar, porque as pessoas vão achar que você tá mentindo, as pessoas vão achar que você tá... que nada isso Você, aqui. cara, tô aqui todinho vendo você E o aqui. contrário também acontece, porque lá em São Paulo a gente foi jantar depois do evento, e aí esse evento tinha um clube selecionado de pessoas que poderiam participar depois desse encontro com a gente, e aí o cara ficou surpreso que eu tinha uma hamburgueria e tal. Aí falou, sério, cara, mas você administra a distância? Eu falei, não, eu fico lá na chapa. Ele falou, você fica na chapa? Entendeu? E o contrário também acontece, Sim. quando a pessoa sabe que eu tô ali no balcão, que eu tô na chapa, você faz filme? Então, me surpreende, assim, aliás, às vezes me entristece, porque gera muito preconceito, mas não me surpreende mais. É isso aí. Eu sou apaixonado por Cláudio, cara. Eu trouxe muita coisa. Eu sou empreendedor desde novo, então eu trouxe muita coisa desde a época de som para Cláudio. Eu tenho orgulho de falar os carnaval em Cláudio. Conversa com a galera de carnaval sem eles tocar no nome Neizinho, sem eles tocar no nome de carro de som. Aí tocou carro de som e falou assim: quem tava por trás? Neizinho tava por trás. Entende? Então, tipo assim, vamos por assim, a gente empreendeu nisso, a gente correu atrás. Quantas vezes eu fui pra delegacia pra sustentar um carro de som ali? Só que são coisas assim que às vezes as pessoas elas não vê. Entende? Mas eu sou apaixonado por Cláudio. A gente tá com esse empreendimento novo. Dá trabalho? Dá. Certo? Dá muito trabalho. Mas a gente fala assim, cara, por que eu tenho que ir para uma capital para fazer isso? Por que eu não posso fazer na minha cidade natal? Por que eu moro aqui? Eu sou apaixonado aqui. Por que eu não vou fazer aqui? Eu não vou fazer aqui só por causa disso e disso? Então eu faço por mim, que é o que você falou. Eu faço por mim, eu faço porque eu gosto. Tô pensando sobre isso que você falou, eu tava conversando isso com o Diego, meu sócio, hoje também. Claudinense é apaixonado por Cláudio. Cara, a cidade é Se você top, vê um velho. divinopolitano, um carmense, parece que eles não têm tanto orgulho da cidade deles. E geralmente quem vem pra Cláudio também fica apaixonado por Cláudio. Sim, mano, aqui é excelente. Mas pelo claudiense, não. Sim, tem Já isso. reparou? Assim, mas também tem uma coisa. Eu posso falar mal do povo de Cláudio. Mas um cara de fora não vem falar pode mal falar. do povo de Cláudio, a gente não deixa não, também, não deixa. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu acho que, aos poucos, o seu trabalho, o meu trabalho, é muito importante para isso. Para as pessoas entenderem que você crescer não significa que eu vou me diminuir. Sim. Te ajudar a crescer não vai me diminuir. Pelo contrário, vai me fazer crescer junto. Entende? Conhecimento, generosidade, bondade é sempre para mais, nunca para menos. Sim.
para quem recebe e para quem pra quem dá. oferta. Então, essa ideia de que ele não pode ser melhor do que eu, não vai te levar a lugar algum. É muito na internet, a gente se trata muito da internet, eu tô na internet há mais de 10 anos, então a gente sempre fala assim, ó, tem gente que fala assim, eu não vou seguir ele não, porque eu vou dar dinheiro pra ele. Amigo, você não tá me dando dinheiro não, você tá me seguindo, você tá me apoiando, você tá apoiando a causa, você gostou? Assistiu? Gostei. Então o que custa você Eu seguir? vou te apoiar também. Apoie-se a pessoa da sua cidade, e lá fora, quando eles falam assim, onde você mora? Eu falei, moro em Cláudio, tal, tem a brincadeira do nome, eu falei, moro em Cláudio. E aí, você gosta de lá? Irmão, tem duas coisas, certo? Tem a coisa de você vestir a camisa, certo? Eu visto a camisa da minha cidade? Não visto. Eu tatuo a minha cidade na pele, porque a tatuagem pra tirar é só a laser e dói, e você tem que pensar e pensar muito. A camisa, quando você veste, você troca de camisa. Sim. Te fez raiva, você tira ali. Eu sou atleticano. Se te fez raiva, tem um assim, que não é fanático, né? Te fez raiva, você troca de camisa. Agora, Sim. a tatuagem, você tatuou aqui, então eu sempre falo, eu tatuo Cláudio, certo? Eu sou claudiense, eu invisto na minha cidade, eu quero trazer e ponto. E é a mesma coisa de você. Cara, você tá investindo tempo, vamos pôr, o maior que a gente tem, né? Tempo, você investindo tempo, você tá trazendo coisa nova, você tá pensando em turismo pra Cláudio, Sim. você colocou a cara pra bater, você colocou realmente, você trabalhou seu psicológico, só que isso é um negócio tão forte, mas tão forte, tão grande, que isso pra estourar, Cláudio, cara, é só entrar no mercado. Sim. Antes de entrar no mercado, você já é estourado, Sem entende? vender o filme, a gente já tem Sim. 2 propostas de intenção de compra. Isso. O filme não tá pronto. Cara, Que é um símbolo maior de empreendedorismo do que vender uma coisa que não é palpável, porque o que eu tô vendendo é uma história. não tem estoque. Não tem. E é único. E é único. Não tem estoque. Qualquer é outra único. pessoa que vier falar sobre a Serra do Ouro Fala depois, não vai falar sem falar de mim. Isso, é a mesma coisa que eu te falei, que eu te dei o exemplo do carnaval com carro de Sim. som. É impossível fazer sem lembrar de nós. Você construiu a sua história. Isso. É impossível ter outra loja aqui que coloca a porta do carro pra cima, coloca a suspensão, coloca envelopamento sem lembrar do Neizinho. É Sim. impossível, porque você construiu uma história, você tem um legado. Eu vou morrer e vão contar essa história do carnaval de Cláudio, que era de carro de som, que era isso, que era aquilo. Cara, vão contar essa história. Entende? É impossível sem lembrar. E é isso que você tá fazendo. Se o cara for falar, ele vai falar em cima da sua tese, da sua história. Entende? Ele vai usar ela pra. Eu tô sempre bebendo água limpa. É isso aí, mano. Sempre. É isso aí. Esteja Eu um acho passo à frente. Empreender é identificar a água limpa mais próxima de você. Então, muitas vezes a pessoa fica, o que eu quero empreender, mas eu não sei com o quê. Dá uma olhada ao redor. Às vezes essa água está molhando seu pé e você não está percebendo. É água limpa. Você pode beber, você pode vender, entende? Então, identificar essas oportunidades que vão te trazer prazer em executá-las, tem grande chance de Com resultar em certeza. sucesso. Porque você gosta, né? Você fazia até mesmo sem ser pago, Tá aqui. né? Tá aqui. E, Lauro, um sonho. Receber um Oscar. Show, cara. Foi certeiro. É um sonho. Essa foi top. É um sonho. E uma visão de mercado. Num sentido mais amplo, eu acredito numa construção de mercado a partir da empatia, que é aquilo que eu te disse. Eu penso no meu cliente, mas eu penso no meu colaborador, entende? Eu faço e penso todos os dias em maneira de amenizar isso, porque eu tô lá, eu também sou colaborador, eu também tô na linha de frente, eu entendo o que eles precisam. Então, a minha visão de mercado, não sei se é nesse contexto que você pergunta, mas é num mercado empático, sabe? Que é bom para todo mundo e eu acredito que é possível sim você ter lucro sem explorar. Com certeza. E é isso mesmo, cara. É isso mesmo que a gente quer ir, a visão de mercado do empreendedor Lauro Miguel. Isso às vezes pode até te atrasar um pouco, sabe? Quando você pensa demais nos outros, te atrasa um pouco, mas eu te garanto que você vai mais longe. Porque todas as pessoas que trabalharam no Taberna saem com as portas abertas, e o contrário também. São pessoas que saem falando bem. É óbvio que existem eventualidades,
mas a gente cria essa relação com o nosso colaborador, com o nosso colaborador, de modo que seja bom para ele. Quando eu vou contratar alguém, eu sempre falo, eu não quero que você fique aqui o resto da sua vida. Entende? Tira tudo de bom que você tiver aqui, aprende e vai fazer o seu. Vai viver o seu, sabe? Vai viver a sua história, a sua jornada. Então, é o que eu acredito. Tem que ser empático, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. Que show, cara, show de bola. E com o documentário, Lauro, você tem algo que você almeja chegar com o documentário, sem ser a explosão, vamos esquecer a explosão, que Sim. isso aí vai entrar e vai explodir. Hoje você almeja estar com alguém, estar em algum lugar, estar em algum país, ser entrevistado com alguém, você tem algum, Sim. você almeja? Eu almejo trabalhar como ator em cinema. Eu já fiz algumas gravações com alguns atores famosos, como Zezé Mota, Gracindo Júnior. Eu fui aluno do Fernando Caruso, eu não falei isso, mas eu fui aluno do Fernando Caruso no Tablado. Já fiz elenco de apoio na Globo, mas um papel de destaque eu não fiz. Então, eu gostaria que me levasse para esse lugar, sabe? Queria muito fazer cinema ainda como diretor, como produtor, roteirista, mas gostaria de realizar esse desejo de fazer como ator também. Então, você que está assistindo aí, está escrevendo um filme, me convida. Show de bola, cara, show de bola. E a gente acaba aqui o AcionaCast te agradecendo pelo seu tempo, cara, vamos por assim, ó, eu já te conhecia, porém eu não conhecia esse outro lado do Lauro, e quando eu fiquei conhecendo, cara, tipo assim, não é que eu te respeitei mais, mas eu tive orgulho, sabe? Por que que eu tive orgulho? É um claudiense. Sim. Entende? É uma pessoa que mora em Cláudio, é uma pessoa que está pensando em Cláudio, é uma pessoa que está pensando em Cláudio ganhar. De vez em quando você falou, imagina o turismo de Cláudio com isso. Eu falei, cara, que massa, que ele tá pensando desse jeito. Então, você não tá pensando em só você ganhar. Não, é toda uma cadeia. Então... Isso, assim, já devolvendo elogio, agradeço, mas é uma empatia, porque é o que a gente falou aquele dia lá no corredor, na primeira conversa que a gente teve lá no prédio. A gente é muito parecido nesse aspecto, pelo orgulho de ser claudiense, por investir em conhecimento, né? Você citou aí, você já conhece vários países, e não é no intuito de ostentar isso, mas foi no intuito de investir em conhecimento. O seu podcast, a sua abordagem, o seu ramo automobilístico, tudo sofre influência do investimento que você fez em você. Sim. Sabe? E eu me identifico com isso, então fiquei muito feliz com o convite quando veio, por ser o primeiro em Cláudio que eu participo, por vir de quem veio, e assim, como eu te disse, me lembra muito o Lauro lá, porque quando eu trabalhava no Alcides, né, fazendo as peças fibra de vidro, eu ter te conhecido lá, e eu já te admirava lá pelo seu empreendedorismo, que você já tinha loja, você já ganhava dinheiro, e tanto que você tinha uma moto que eu queria ter, entende? Essa coisa da admiração, que massa, assim, cara, que massa. É recíproco. Então, Cara, obrigado. Show Valeu. de bola, velho. Com essas palavras você me deixa até sem palavras. Eu já nem sei pra onde que eu vou mais aqui. Mas acaba se nós dois torcendo pra Cláudio, nós dois investindo sangue, suor e lágrima em Cláudio, porém mirando no universo, né? Então, muito obrigado. Nós, todo aqui da equipe do AcionaCast, nós ficamos muito, mas muito felizes mesmo de você ter aceito, da gente poder contar a primeira, vamos por assim, se é o primeiro podcast que você tá abrindo para Cláudio. Sim, o primeiro. Isso. Jornal também. Eu tive algumas reportagens no Papiro mencionando sobre a produção, mas uma entrevista eu não fiz em nenhum jornal de Cláudio. Então, cara. Nenhum, nem podcast, nem rádio, nem nada. Isso Nada. aí tocou muito a gente, entendeu? Tocou muita gente, porque eu como youtuber hoje, como redes sociais grande e tudo, eu sei o quanto é difícil a gente abrir uma coisa que a gente tá fechado ali, Sim. né? Então eu ocultei muita coisa durante muito tempo de redes sociais. Hoje em dia eu tive que abrir isso por causa do podcast, para as pessoas entenderem quem sou eu na fila do pão, né? Que eu não sou um cara que, vou
vou arriscar. Não, eu tenho um conteúdo, eu tenho uma experiência nisso, vocês só não sabiam disso, Sim. né? Então, isso aí eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo da gente ser o primeiro a você ter essa confiança. Eu já te agradeço já por você confiar na gente. O AssonaCast, ele tá tendo uma credibilidade muito grande e é isso, é um dos nossos pilares, a gente sempre ser sério, a gente sempre trazer pessoas ali que a gente nunca vai brincar com a imagem da pessoa. A Sim. verdade é essa. A gente nunca vai brincar com a imagem da pessoa, a gente nunca vai querer subir com a imagem da pessoa. A gente quer a história da pessoa que está oculta para ajudar outros empreendedores. Então, cara, ficamos muito, muito felizes mesmo. Vai ser um sucesso essa entrevista. E tô com o microfone aberto aí para você finalizar o que você tiver aí no coração, cara. Eu falo demais, né? Mas só para fechar aí, me patrocina, galera. Vamos contar essa história comigo. Vamos fazer Cláudio ganhar uma proporção ainda maior. Eu tenho muito orgulho de ser claudiense. Eu sei que vocês também têm. Então, vamos mudar essa imagem estereotipada do interiorano, que é bobo, que não sabe de nada, e provar que a gente sabe muito. Inclusive, eu sempre costumo falar nas minhas participações nos podcasts, que às vezes a gente fica buscando a resposta muito fora. Tudo. A gente acha que quem é melhor é quem mora fora, que a felicidade está nas coisas de fora, e na verdade tudo está no interior do estado e nosso. Está aqui dentro, aqui e aqui. Então vamos valorizar o interior do nosso estado, vamos valorizar o nosso interior. É um filme que nos coloca a pensar, a refletir, e ao mesmo tempo... Show de bola, cara, belas palavras. E para você que ficou aqui até agora com a gente, você curtiu essa entrevista, você conheceu um novo Lauro Miguel, você saiu para fora da taberna, né? Então, para você que é claudiense, descobriu um novo Lauro. Para você que é de fora, esse Lauro você já conhece, mas de um jeito diferente. Hoje ele contou várias passagens que ele já contou em vários podcasts, mas de um jeito diferente, de uma outra visão. E eu acredito que você ficou surpreso, você aprendeu, você respeita mais e o mais importante disso, tanto para Cláudio como para fora, não é uma história inventada. Né? Não é uma história inventada. Dá uma volta aqui em Cláudio. Você de Cláudio mesmo, dá uma volta. Pergunta a sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe. Eles vão saber te falar dessa história. Você que é de fora, chega aqui em Cláudio, dá uma voltinha aqui na pracinha, conversa com 2 lojas ali. Cláudio é muito receptivo. Não é à toa que chama a cidade de carinho, né? E dá uma volta aqui, pergunta alguma coisa. O mineiro, ele é tão simples que ele conversa com você 5 minutos e ele já acha que você já é amigo de infância. E já quer te levar para casa. Então, procura saber dessa história aqui em Cláudio para você ver. Dá para ver a serra. Você não tem que andar. Não, na cidade mesmo você vê a serra. Se vai subir, eu já não sei, né? Não sei se vai conseguir subir. Mas que vai estar vendo a serra aqui, quase que da cidade toda aqui. Você vê a serra. Você vê a serra. E para chegar na serra são poucos quilômetros também. São estradas boas. Você perguntar às pessoas próximas lá, elas não vão querer te contar, não. Né? Mas a história, sim, ela é verídica. Não é uma história inventada. Para você que é empresário, você teve uma outra visão aqui, dentro do AssonaCast. Como você pode monetizar. Ou vamos falar no popular. Como você ganha patrocinando um documentário. Essa é a verdade. Então, a gente te deu inúmeros jeitos de você ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro ou ganhar autoridade. Então, hoje você descobriu que a cultura dá para ganhar muito mais dinheiro do que uma festinha. E dura-se bem mais. Então, muito obrigado aí pela sua paciência. Lauro, para a galera te encontrar, qual que é seu Instagram? Lauro Miguel LM, eu tenho um canal no YouTube também que eu fiz quando eu comecei a gravar essas entrevistas, mas eu não levei pra frente. Mas tem alguns vídeos lá, tem imagem da serra, quem quiser assistir algum vídeo lá. Lauro Miguel também, Instagram, Lauro Miguel LM. E para quem quer conhecer a taberna? Para quem quer conhecer a taberna, fica no centro de Cláudio, na Praça Levi Vitória de Freitas, não tem erro, todo mundo conhece. Ou o nosso Instagram, Taberna Beer and Burger. E não poderia deixar de falar sobre os hambúrgueres
colorido. Cara, como é que é aquilo lá? Sempre pensando e estudando uma maneira de chamar a atenção. O marketing estar associado a alguma coisa que fosse gostosa. Então, a pessoa ela escolhe primeiro com os olhos para depois provar. E aí a gente entrou com um pão preto, um pão vermelho, um pão branco. Cara, fascinado. Trazendo a pessoa, convidando a pessoa a partir do olhar. Se a gente fizesse um hambúrguer normal, na época a gente já tinha algumas hamburguerias artesanais, se a pessoa postasse, dificilmente saberiam que era o Taberna. Então a gente desde o início teve essa preocupação de criar uma identidade visual, seja pelas embalagens ou pelo próprio produto. Do nome aos ingredientes, tudo é sempre pensado. Show de bola. Inclusive, nós temos um prato campeão de um festival gastronômico, que foi em 2018, eu não posso deixar de mencionar isso, que é uma parte do sucesso do Taberna, que nós recebemos, o prato da casa de 2019, se não me engano, com sushi viking. A gente inovou Sushi um prato, viking? um sushi que é feito de bacon, carne, queijo, grelhado no molho de cerveja e empanado na farinha de Doritos. Cara, pra que você falou esse negócio? Agora eu tenho Tem essa receita, eu fiz essa receita no canal do Toledo. Eu não lembro o nome do canal dele agora. O Toledo da Alterosa. Aham, eu sei quem é. Tem no YouTube essa receita porque a gente tirou do cardápio cara. por enquanto. Cara, Confere que lá você e faz em casa. Foi tocar no assunto disso agora, pronto. Agora eu vou ter que experimentar. E, Lauro, tô terminando a SonaCast, cara, mas fui tocado aqui o seguinte, né? A gente não pode esquecer. E a sua família te apoia? Em alguns momentos não, sendo bem sincero. Por medo mesmo, por precaução, por zelo, por cuidado. Em alguns momentos eles fazem o papel do freio, que eu acho que é fundamental, Sim. sabe? A gente ter um contraponto para não deslumbrar. E aí é isso que mantém o empreendedor com o pé no chão. Ter alguém ali que vai te falar, olha, acho que agora não Faz é o pensar momento. duas vezes, né? Exatamente. Porque é o que eu disse, empreender não é ser inconsequente. Então eu acho que é fundamental em qualquer área da sua vida sempre ter um contraponto. Eu realmente preciso fazer isso? Ou eu preciso disso agora? Eu costumo dizer, porque eu li uma vez isso, o otimista cria o avião e o pessimista cria o paraquedas. A gente precisa dos dois. Que massa, velho. Essa frase é massa. Show. E com essas belas palavras aí do Lauro, a gente termina a SonaCast e te espero no próximo episódio. Valeu. Valeu.